Então é isso, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Teve gente que colocou aqui no chat, eu amei a temática de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a adoção de grupos de irmãos. É interessante quando a gente fala em adoção de grupos de irmãos, porque assim, eu até vou fazer uma perguntinha, vou fazer uma enquete bem rápida, assim, viu? Bem de segundos, para eu quero ouvir a Rosa, o Daniel e a Vanessa. Mas de quem é dos pretendentes que estão aqui? Mesmo que você já está assistindo ainda a primeira reunião, eu estou começando, só tenho uma ideia. Quem de vocês tem como perfil, ou imagina no perfil, né, ou se já está habilitado, colocou lá no seu perfil, grupo de irmãos? Tem alguém que colocou no perfil? Gleice levantou o dedo, bota, ou abre o microfone, pode abrir o microfone, ou bota no chat, a Gleice, eu vi porque a Gleice está com a câmera ligada, eu assim, fez o dedinho, nós, eu, Leandro, espera aí, vou ver o chat aqui, né? Guilherme, o Leandro, eu, Guilherme, Leandro e Gleice, mais alguém colocou o grupo de irmãos? Dou-lhe uma, vou fazer feito o leilão, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Aline, José. Então, veja, nós estamos aqui, deixa eu ver quantos, pelo menos, participantes estão aqui. Tem 28. Mas vamos tirar eu, Vanessa e a Rosa. Então, vamos botar 25. Né? Vamos pensar em 25, de uma forma geral. Então, apenas 3 nomes aí do falou que colocou, né, no perfil Grupo de Irmãos. E é interessante, né? Acho que a Vanessa vai tocar assim, um pouco sobre isso. Essa é a nossa realidade de hoje, né? O SNA é a nossa realidade, é que esse perfil, o perfil de grupos de irmãos, ainda é um número pouco significativo, né? A grande maioria das pessoas, na escolha dos seus perfis, colocam uma criança apenas, ainda é a grande maioria, né? E é interessante porque já, Rosa, vocês vão ouvir Rosa e Daniel, que eu acho, já virei fã dessa família, né? Porque a gente fica pensando, nossa, poxa, ter um filho é difícil, já ouvi isso, né? Ter um filho é difícil, e viu? Deixa eu só dizer, né? Eu acho que até pulei, eu disse no início, meu nome é Reni Cleide, eu coordeno o Recomeçar. Eu sou mãe por adoção também, né? Eu sou mãe da Carla Bianca e sou mãe do Vinícius. Vinícius chegou à minha vida, à nossa vida, né? Pela via biológica, por assim dizer, né? E Carla chegou pela via da adoção. Então, tem um casal. E realmente, gente, ter filhos, né? Assim, é feito uma montanha-russa. Né? Tem hora que faz, aí você olha que bonzinho, daqui a pouco faz, chega a dar um friozinho na barriga. Né? Só quem já tem, vai chegar o momento de vocês. Aí você imagina, né? Ter um, nossa, ter 2, nossa, e ter 3, nossa, e ter 4. E a Vanessa que tem 5. Aí, ó, cada vez mais o cabelo da gente, a gente pensa, né? Nossa, como é esse desafio, né? E realmente é um desafio, né? E aí a Rosa, Daniel e a Vanessa vai dividir um pouco, né? Explicar um pouco a experiência deles. E eu acredito que a gente tem muito que aprender e também derrubar alguns pensamentos que a gente tem, né? Porque a gente só pensa assim, só nas dificuldades. Mas será que só existe dificuldade? Não sei. Rosa e Daniel vai nos responder, a Vanessa vai nos responder. Eu penso sempre que a adoção a gente não pode só romantizar, né? A adoção realmente é a coisa mais linda de se viver, não é nem de ver. A gente vê é lindo, mas viver a adoção é algo, não sei nem falar, porque eu falo, boto para chorar, porque sou besta. Mas não é só isso. E a gente precisa falar que não é só isso. Né? Romantizar, na verdade, romantizar a maternidade e a paternidade, por assim dizer, né? Ou a maternagem, a paternagem, é muito injusto, é muito cruel, né? Só colocar as flores nisso, porque existem, sim, momentos que você respira e não pira, né? E faz parte, né? E faz parte, tudo bem, né? A gente precisa cada vez mais aprender que tudo bem, mas que existe, né? Então, eu vou fazer assim, a gente vai começar já, né? Vanessa, a gente conversou nos bastidores, né, Vanessa? Nós combinamos como seria. Então, hoje a gente vai ouvir a Vanessa, né? Vanessa Tenório, ela é professora. Como eu já dei aqui o spoiler, né?
ela é mãe de 5, né? E ela é uma das fundadoras do GAAP, que é o Grupo de Apoio à Adoção de Paulista, aqui em Pernambuco. E nós vamos também, né, conversar com a Rosa e o Daniel, né, que são pais, né, recentes, vou dizer ainda recentes, né, e que são pais de um grupo de irmãos. Então, eles vão conversar um pouco sobre como está sendo, né, cada dia essa descoberta, essa aprendizagem, porque a gente aprende, viu, a ser pai e ser mãe. Ninguém nasce. Aquela frase que tem gente que diz assim: "Ah, eu já nasci". Não, ninguém nasce, não. Eu vou contar um segredo, que a gente é só vivenciando que você e você entende o que é ser mãe e o que é ser pai, né? Então, a gente vai começar ouvindo Rosa e Daniel. Então, Rosa e Daniel, primeiro já começa agradecendo, viu? Obrigado por vocês estarem aqui conosco. E a gente quer ouvir, gente, tirem dúvida, bota no chat, vamos bombardear a Rosa e Daniel para tirar dúvida, aproveitar que eles estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Obrigado, Reni. Obrigado a cada um também, né? A gente que agradece o convite. Como a Reni colocou, nós somos recentes, sim, né? Vai fazer 8 meses agora que estamos com os três, né? Com o Marcelo, Amanda e o Pedro, né? E o Pedrinho. O Marcelo tem 11 anos hoje, chegou para a gente com 10. O Pedro hoje tem 4, chegou para a gente com 3. E a Amanda hoje está com 8, chegou para a gente com 7. Todos já fizeram aniversário aqui em casa já, todos já, já tiveram isso. E assim, você fala da disponibilidade da gente, mas para a gente tem sido muito bom. Acho que você viu, foi no Garra Sem Fronteiras, né? Que a gente partilhou lá, fez um momento com o pessoal. E para a gente foi maravilhoso aquela experiência. Então, quando ela já fez o convite, eu já disse sim de cara. Até a Rosa olhou para mim assim, vai sim, vai sim. Porque, né, porque eu digo a vocês que é tão bom quanto escutar e a gente poder partilhar, porque quando a gente fala, né, e a gente mesmo escuta o que a gente está falando, a gente consegue olhar a nossa própria história, às vezes, de fora, né? E eu posso dizer assim, falo por nós dois, tenho certeza disso, foram 8 meses bem intensos, né? Tem sido bem intensos, né? Cada vez essa montanha-russa é extrema, até para os que já estão. Eu vi alguém que botou aí, estou à espera do meu quarteto, né? Essa montanha-russa ela é bem real. Ela existe muito. É momento de euforia por você estar, é momento de lá embaixo de você se achar, desculpa a expressão horrível, de se achar um péssimo pai, uma péssima mãe, ou de não se sentir um pai ou uma mãe, né? Mas tem um momento onde você está maravilhado com aquilo ali que está na sua frente, né? Com aquelas crianças, mas outra hora que você está querendo, meu Deus do céu, eu não aguento, eu não vou conseguir dar conta disso, né? Então assim a gente está vivendo bem isso. A nossa montanha-russa está naquela bem agitada mesmo. Não tá aquela centopeiazinha tranquila, não. Tá aquele bem agitado mesmo, né? A gente é de Jaboatão dos Guararapes, né? Daqui de Pernambuco, no Grande Recife. E assim, só contando um pouco para vocês entenderem como se deu, né? Nosso desejo. A gente tá junto há 8 anos, né? Casado, vai fazer 4 anos agora em outubro. Mas a gente, desde o namoro, sempre teve desejo de adoção. A gente não sabia que tanto ela quanto eu tínhamos dificuldade de engravidar, mas a gente sempre teve o desejo de adoção. Mas o nosso plano inicial sempre foi: vamos ter filhos biológicos. E aí a ideia da gente sempre era, né? Entrar no SNA é coisa para você esperar muitos anos e muito tempo. Então a gente tem nossos filhos biológicos e aí entra no SNA e espera, né? Que aí a gente já vai estar com os filhos e tudo mais. Mas aí passou um ano, a gente fez alguns testes, ela descobriu alguns problemas, eu descobri a varicocele que eu tinha também, não podia ter cirurgia, e a gente sempre tentando, passou 2 anos, e a gente continuou tentando e nada. Né? E no terceiro ano, a gente tomou uma decisão, a gente fez, olha, então vamos inverter aqui isso aqui, a gente deixa esse filho biológico lá para frente, se um dia vier, e a gente vai adotar. Né? Porque a gente sempre quis. Só que o nosso perfil, ele, inclusive ainda, né? Acho que e até a gente não tá no estágio de convivência, né? Mas o nosso perfil inicial do SNA foram até 4 irmãos, né? E até 11 anos de idade. Esse era o nosso perfil. Exatamente por causa da minha idade, né? Tinha que ter 16 anos a mais, a gente botou esse perfil. Eram até 4. A gente sempre quis ter muitos filhos. Então a gente fez, então vamos começar já de muito. Uma coisa que a gente sempre pensou, né? Não sei se aí depois o pessoal que é mais estudioso da área, porque a gente é só
parte prática mesmo. Tem gente estudiosa da área aí nesse sentido. Mas a gente sempre pensou numa coisa boa de ter grupo de irmãos, é que eles já vinham com um vínculo criado, né? Então, talvez, e realmente isso foi real para a gente. Não sei se é real para todo mundo que adota grupo de irmãos. Mas uma coisa que é boa de se adotar grupo de irmãos é que eles vêm com um vínculo entre eles criado, né? Então, assim, até facilita para eles uma certa adaptação e um certo se sentir em casa, porque eles têm gente conhecida, né? Que talvez seja a dificuldade para alguém que adota uma pessoa só, um filho só, né? De ficar. Estão com duas pessoas estranhas agora, né? Mas claro que tem o ponto difícil, né? Disso que é você tem que ter três colos ali. São três colos para duas pessoas, né? E acho até não sei se vocês conhecem a Suzana, né? A Suzana, quando a gente falou com ela a primeira vez, que diga-se de passagem, vocês estão fazendo algo que a gente não fez, que é participar de um GA antes de adotar. A gente, na verdade, só entrou no grupo de adoção depois. E isso a gente acabou perdendo bastante por isso, tá? A gente apanhou um pouquinho mais por causa disso, porque não tivemos alguns avisos antes, né? Algumas partilhas como vocês estão tendo aqui, né? E ela disse a minha, ela fez, se vocês tivessem conversado comigo, eu ia perguntar a vocês têm colo para três, né? Claro que eu até conversar com minha esposa, que a gente até teve acho que foi bastante orgulhoso, né? A gente sempre achou, rapaz, quando vier a gente vai dar conta fácil. A gente sempre quis ter 5 filhos, né? Essa sempre foi a nossa ideia de vida mesmo. E a gente sempre dizia, não, a gente vai dar conta fácil, fácil disso aí. Aí quando veio os três, né? Quer falar? Eu quero. Eu falo muito, ela tem que me cutucar para ela falar, tá? Eu só quero complementar aqui o que ele está dizendo, né, sobre essa questão de que a gente sempre desejou ter muitos filhos, e eu acho que a gente confundiu um pouco desse desejo de ter muitos filhos com a realidade de tê-los, né? A gente sempre, desde o namoro, como ele mesmo falou, a gente pensava em ter pelo menos 5 filhos, né? Nós somos de famílias grandes, então a gente gosta disso, né? A gente sempre achou isso muito legal, então isso sempre foi um plano nosso. E eu sempre tive um desejo enorme de ser mãe, ele sempre teve um desejo enorme de ser pai. Pronto, juntou o útil e agradável. Então, aqui a gente dá conta do recado tranquilamente. Pode vir quente que eu estou fervendo. Agora, o interessante é que, assim, a verdade é que se ela tivesse perguntado a gente, antes da gente adotar, se a gente tinha colo para três, a nossa resposta seria sim, a gente tem. A gente ia dizer na cara, tem sim, a gente tem com certeza. Exato. Né? Mas, assim, e entendo que eu não estou falando isso para dizer a vocês que foi uma atitude errada ou ruim. Pelo contrário, né? Eu acho que foi maravilhoso, né? Tudo que a gente fez até hoje. Só a única coisa que a gente realmente sentiu falta, a gente sentiu falta de uma preparação maior nossa, inclusive, né, para isso. Né? Por isso que sempre que a gente vai falar, a gente reforça a beleza que são esses GAs, na verdade, né? A maravilha que é ter esses grupos de apoio à adoção gratuitos, profissionais se disponibilizando, olhando e dizendo aqui, eu estou aqui para ajudar vocês, né? E assim, a gente teve esse apoio pós, pelo menos, né? A Suzana, assim, fantástica, ela sempre ajuda a gente bastante. Quando a gente pede, teve a semana retrasada, né? Na verdade, antes daquela reunião que a gente fez, ela ajudou a gente, passou acho que 1 hora conversando com a gente sobre isso, sobre as nossas dificuldades, né? Então, conversem, falem sobre isso, que é muito importante. Mas voltando ao que a gente estava dizendo, né, ao nosso relato, então, assim, inicialmente a gente estamos preparados para isso, fizemos o curso, né, obviamente, o curso de adoção, tudo mais, achamos maravilhoso. E nesse curso a gente achou uma ferramenta chamada Seja, né? Que é o Instagram. Aqui acho que é de Pernambuco ela, né? O Seja é de Pernambuco, né? Então a gente achou o Seja e, na verdade, no curso a gente viu sobre ele, a gente foi correr atrás sobre o que era. O Seja, para quem não sabe, é um Instagram, na verdade, é um movimento, na verdade, de... Como é que chama, meu Deus do céu? De busca ativa. Ativa, lembrei da palavra. De busca ativa, né? Para que apresentem, na verdade, até grupos de irmãos, crianças com deficiência também, adolescentes. Geralmente são aquelas crianças que não é muito comum, né, do perfil delas estarem lá disponíveis para as pessoas adotarem, que são grupos de irmãos, pessoas com alguma doença.
adoção tardia, são mais ou menos esses os perfis. Ou seja, aqueles que passaram pelo SNA, pelos que estão e não encontraram perfil para eles, para aquele grupo de irmãos. Então a gente achou, na verdade viu eles, né? Acho que eles acharam a gente. Rosinha, eu chamo de Rosinha, tá? Então não se incomodem não. Ela todo dia procurava e de 10 horas da noite ela viu uma postagem do Sérgio e olhou. Quando ela bateu o olho, eu tinha acabado de deitar, ela me mostrou, né? Os três, né? A foto dos três lá no Sérgio no Instagram. Aí a gente na hora pegou, mandou um e-mail para lá, disse são os nossos filhos, né? Tivemos o processo. Diga-se de passagem, foi muito rápido. Eu sei que não é o mais comum de acontecer, mas foi muito rápido para a gente, né? A gente, em outubro, mandou essa mensagem. Em novembro, dia 23, a gente já estava com eles indo para Salgueiro, que é onde a gente morava. Então, pouco mais de um mês depois, a gente estava com os três, né, no SEJA. E começamos o estágio de convivência. Até partilho com vocês aqui, coisa que não tinha acontecido na outra, a gente recebeu essa semana passada, a sentença da juíza liberando a anulação da certidão e de que a gente vai poder trocar os nomes deles. A gente ficou extremamente feliz com isso, assim, né? Enfim, foi uma festa aqui em casa sobre isso, né? Eles têm... Aí começa já a surgir algumas perguntas, né? Que a gente vai falar um pouco do dia a dia também deles aqui para vocês. Mas, assim, em linhas gerais, a nossa história foi essa, né? Foi rápida, de fato, pelas conversas que a gente vai tendo, a gente percebe que não é o mais comum, né? Essa celeridade. A gente iniciou o processo no começo do ano passado. Em outubro, a gente já tinha quase o cadastro do SNA, já estava saindo, e achamos eles no SEG em outubro, e em novembro já estavam voltando para o estágio de convivência com a gente. Então, realmente foi algo bem célere para a gente e tem sido bem desafiador. Vou deixar a Rosinha falar um pouquinho do dia a dia da gente aqui, senão eu falo demais. Quando a gente viu, eu vi a foto deles, né, no Instagram primeiro, e aí assim que eu vi, eu já tinha visto de outros, já tinha mandado e-mail de outros grupos de irmãos também, mas não sei, mas alguma coisa foi diferente naquele dia, né? E aí eu fui falar com ele e ele disse: eu não quero nem ver a foto, porque vai que eu me apegue e aí é melhor eu nem olhar, mas manda o e-mail. Aí eu mandei o e-mail e printei a tela para mostrar a foto a ele. Quando foi no outro dia, já não estava mais no SEJA, porque o SEJA disse que tinham recebido muitos e-mails, então tinha muitos casais interessados e tiraram de lá do SEJA, né, a foto deles. Então eu disse, pronto, então já não vai dar para gente. E essa é a maravilha da busca ativa, né? Por isso que eu falo do SEJA assim, que é uma ferramenta fantástica, porque a gente fica com medo, algumas pessoas ficam com medo, na verdade, de colocar no perfil, né? Porque você fica com aquele medo, né, de colocar o grupo de irmãos no perfil e tudo mais, e é diferente quando você enxerga e quando você vê, né? Quando você vê, acho que essa parte do SEJA, da busca ativa, ajudou bastante a gente se tranquilizar e tomar a decisão, né? E aí, quando essas crianças chegaram para morar com a gente, né, nós, muito cheios de expectativas, né, então estávamos lá com muita força de vontade e a rotina da gente mudou completamente, né, e de uma hora para outra. Foi pouquinho mais de um mês, eu acho que um mês máximo, né? Desde o dia que a gente mandou o e-mail até o dia que eles, de fato, vieram para passar esse estágio de convivência. Porque nesse tempo a gente conversou com a assistente social, com a psicóloga, elas entrevistaram a gente sobre como é que era a nossa situação. A gente estava em Salgueiro, a gente veio para o Grande Recife, que eles estavam aqui no Grande Recife, para conhecer, passamos uma semana indo visitar. Eu sei que eu tinha muita curiosidade de saber como é que acontecia, por isso que eu estou dizendo a vocês como é que aconteceu para a gente, tá? Eu tinha muita curiosidade de saber, eu fiquei procurando vídeos de gente para saber como é que funcionava o processo. A gente falou com elas fizeram entrevista com alguns casais, aí mandaram e-mail para a gente dizendo que fomos contemplados nesse sentido, disseram que acharam que a gente seria a família ideal para eles, perguntaram se a gente queria, a gente foi para Recife. Aí passamos uma semana, né, aqui, visitando eles todo dia, né? Aí primeiro foi lá no fórum,
depois no abrigo, aí depois deixaram a gente levar eles para o cinema, até que deixaram, por algum motivo, deixaram a gente passar o final de semana com eles, e aí, mais um dia, a gente trouxe eles para cá. Foi. E no final de semana, a gente passou o final de semana com eles, quando a gente foi devolver o Pedrinho, de 3 anos na época, quando a gente entregou ele teve uma crise de choro. E a gente não entendeu por que ele queria ir embora com a gente. E esse foi o motivo que acelerou o processo para que a gente levasse eles para casa, já para dar início ao estágio de convivência, porque ele ficou chorando muito, ele ficou muito mal, dizendo que queria ir com a gente, que não queria ficar lá. Então, levaram em consideração essa questão dele. Os outros maiores, né, ficaram mais na deles, mas Pedrinho ficou com as emoções à flor da pele. Então, acho que 2 dias depois, né, a gente já recebeu a autorização para levar eles para casa. E aí, começamos, né, o estágio de convivência. Eu acho que uma das coisas assim mais impactantes para mim foi a rejeição que a menina começou a ter comigo, né, com a figura materna, porque ela ainda tem muitas lembranças fortes da mãe biológica. Então, ela começou, de fato, a bater de frente comigo. Mas só quando eu estava sozinha, porque ele se tornou o xodó dela, gente. Os olhos dela brilhavam quando ele entrava em casa. E, às vezes, quando eu dizia para ele o que ela tinha feito, ele ficava impressionado, porque ela começava a bater muito de frente comigo, assim, nas coisas do dia a dia. Eu disse, vai tomar um banho. Ela, não vou tomar banho agora. Agora eu quero brincar. Não, mas está na hora de tomar banho. Não, mas eu já disse que eu não vou. Ninguém vai me forçar a ir tomar banho, não. Mas se ele fizesse um pedido desse, tá certo, pai, eu vou agora, viu? Na verdade, assim, é interessante que essa questão de um colo para cada, né, de ter colo para todo mundo, foi muito real, é muito real, né? E isso é bom para quem está pensando em adotar grupo de irmãos, sempre levar em consideração, né? A Suzana sempre diz, não romantize tudo, não tem que falar o que é real, de fato, e é isso, é verdade, porque cada um, por mais que tenham vivido, entre aspas, a mesma coisa, né, vindo do mesmo lugar, eles a gente é assim, na verdade, o ser humano é assim, a gente reage à mesma situação. Você pode ter uma pessoa que nasceu até na mesma família, com a mesma educação. Quem tem irmão aí sabe disso. Eu tenho 2 irmãs. Nós somos educados da mesma forma, do mesmo jeito, pelos mesmos pais, mas no final das contas saímos diferentes. Que a gente reage, cada pessoa reage diferente à mesma educação, né? Então, assim, hoje a gente teve que, e foi um dos aprendizados grandes para a gente, de olhar cada um individualmente, né? Ela falou isso, mas assim, da do meio, né? Da menina, da Amanda, mas o nosso primeiro susto, na verdade, até foi com o pequeno, né? Que ele tinha muito terror noturno, né? Ele enfim, não sabia por que estava chorando. A gente ia lá, abraçava ele, levava ele de volta para a cama e tudo mais. Então, assim, as emoções dele estavam muito confusas, né? Ele teve até um episódio, né, que eu acho melhor ela contar que foi com ela, na verdade, né, o Pedrinho, né, principalmente, teve uma dificuldade bastante grande para lidar com as emoções dele. Foi. Sobre ele acordar de madrugada, né, aconteceu desde a primeira noite que a gente ficou junto, né? E ele acordava, ficava em posição fetal no chão, todo encolhido no chão, e dizendo, eu tô sozinho, não tem ninguém aqui comigo, socorro, socorro, e gritava muito, muito. E a gente pegava ele demorava ainda um tempo para poder se acalmar, né? Uhum. Mesmo a gente dizendo, a gente tá aqui, ele demorava um tempo para poder se acalmar. Então, nas primeiras noites, ele dormiu muito com a gente, porque a nossa intenção era deixar eles se acostumarem com o quarto deles, mas nas primeiras noites não foi possível acontecer isso com ele. Ele sempre teve uma necessidade muito grande de colo, né? Os 3 têm, na verdade, mas os 3 pedem de jeitos diferentes, né? Ele pediu dessa maneira aí já,
chegando e gritando mesmo, e chorando e desesperando. Pelas informações que a gente tem, ele chegou no abrigo com Um ano. Eles passaram 2 anos e 8 meses no abrigo, né? Para ele que estava não, 2 anos e meio, na verdade, né? Ele estava com 3 anos e quase 4 quando chegou. Então, ele chegou lá com 1 ano e pouco, né? Ou seja, bem mais da metade da vida dele foi no abrigo, né? Sem referência materna, sem absolutamente nada nesse sentido. Então, as emoções dele realmente estavam muito atrapalhadas. Ele fez aniversário 1 semana depois que chegou para a gente. E aí a gente ficou falando sobre o aniversário dele para fazer uma festinha para ele. E quando estava na semana do aniversário, assim, faltando 2 dias, acho que para o aniversário, ele começou a dizer que não queria que ninguém tivesse no aniversário dele, que queria que tivesse só a gente. Ele disse: eu quero meu pai, minha mãe e meus irmãos. Ele repetiu isso durante várias vezes e aí a gente desprogramou a festa. A gente disse que não ia mais ter nada e a gente fez só um bolinho para a gente comemorar em casa. E quando chegou no dia do aniversário, a gente acordou ele com café da manhã na cama, levou brinquedo e tudo mais, né? Aquela coisa para... Só uma observação, né? A gente fez um ritual no aniversário dele, tipo assim, acordou com café da manhã na cama e tudo mais, deu presente de manhã, aí depois saiu. Então, assim, desde então isso virou um ritual, porque todos os aniversários eles começaram a dizer: eu vou ter café da manhã na cama, né? Eu vou ter café da manhã, né? Vai ter meu café da manhã, né? Então, assim, essa repetição, quando é grupo de irmãos, eles ficam nessa disputa, né, de quem é de quem vai receber mais atenção e tudo mais. Então, foi interessante esse ponto. Você pode continuar. Ele ficou muito feliz com o café da manhã e ficou bem alegre. É meu aniversário e ficou, né, radiante. Só que ele foi brincar. E um dos brinquedos era massinha de modelar. E a massinha de modelar já estava toda grudada no chão e ele estava com uma bermuda nova e ele estava sentando em cima da massinha de modelar que estava manchando a bermuda dele toda. Aí eu disse para ele que ele ia trocar a bermuda porque estava sujando. E ele não aceitou. Mas até então estava ok, né? Eu disse: não, vamos trocar, vou pegar um novo. Ele: não, eu não quero. Aí eu disse: não, mas eu vou pegar esse aqui. Aí peguei e fui tirar. Quando eu fui tirar o short dele, de surpresa, ele avançou em cima de mim e começou a me bater. E ele me bateu dando murro em mim, dando chute em mim. E na hora que eu percebi o jeito dele, eu segurei o braço dele e disse que ele não podia fazer aquilo. E ele começou a gritar muito. Ele gritava muito e dizia que não ia tirar, e dizia que não queria tirar, que queria sair dali. E ele ficou assim, inconsolável, né? E realmente foi a gente não entendeu assim na hora o que aconteceu. Eu não entendi, na verdade, né? Porque eu estava ali, estava tudo tão bem, né? E de repente ele começou a ter esse pico de raiva, né? Muito grande. E aí ele chorou muito, ele gritou muito. Eu peguei ele, botei ele na cama, porque todas as vezes que eu soltava ele, ele vinha para cima de mim de novo, e ele vinha com muita força. Então, depois da terceira vez que eu soltei ele, ele fez isso, eu percebi que ele não ia parar, eu peguei nas mãos dele, nas pernas também, coloquei ele na cama e disse para ele que eu só ia soltar quando ele parasse de fazer aquilo, que ele não podia me machucar e nem podia machucar ninguém. Se ele continuasse fazendo aquilo, ele podia até se machucar. E ele ficava só olhando para mim e gritando muito. Teve uma hora que eu tive a impressão que o olhar dele era um olhar de medo. E aí ele foi se acalmando um pouco. Foi quando eu peguei o telefone e falei com o Daniel. Disse: Daniel, corre para casa que eu estou precisando de tu, que Pedro teve um surto de raiva aqui. Não sei o que está acontecendo, mas vem para casa. Ele estava no meio de uma reunião. E aí ele parou lá e veio para casa. Foi quando eu pedi para sair do quarto. Eu disse: fique com ele que eu preciso sair para chorar. E aí eu chorei muito porque eu fiquei arrasada, me sentindo péssima, como se eu tivesse feito algo de muito errado naquele dia. E esse sentimento, na verdade, que você está errando, para a gente, pelo menos, foi constante e aí tem sido constante. É o sentimento de que você não é suficiente. Né? Isso, esse para a gente é uma das coisas que... E para a gente impactou muito, até por causa do que eu tinha falado para você no começo, né?
A gente tinha aquela ideia de que a gente ia dar conta muito fácil, e quando a gente se depara com esse sentimento quase que corriqueiro de que a gente não é suficiente para lidar com aquilo, né? Então foi muito difícil para a gente, né? Até cheguei em casa nisso. Ele repetiu isso algumas vezes ainda. Mas como a gente tinha conversado, e aí eu falo até para os que não são adoção solo, né? Também, até os que são também adoção solo, que é tão importante você ter pessoas, na verdade, junto com você, né? Tanto vejo que tem muitas pessoas, muitos casais, na verdade, né, para adotar, que eu acho ideal, né? Ter mais de uma pessoa ali, porque a barra é pesada, né? Para uma só, né? Ainda que não seja um casal, mas assim que tenha uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio interessante, é maravilhoso. E a gente tem tentado fortalecer nós dois, né? Foi até uma orientação também da Suzana para a gente, dizer que fortaleçam vocês, uma hora vocês têm que pegar, tem que deixar com vovó, com alguém, para poder dar uma saída, espairecer, porque é difícil. A gente só conseguiu lidar com essa situação de Pedro recorrentemente porque a gente parou depois disso e começou a conversar sobre isso, para a gente poder entender o que estava acontecendo, de poder agir da próxima vez, né? E a gente conseguiu fazer isso, tanto é que ele hoje não tem mais esse acesso de raiva, não. Né? Ainda acorda bastante à noite, chora, mas nas outras vezes eu estava presente, que ele teve acesso de raiva, então a intervenção foi muito rápida, né? Uma das vezes foi nessa casa que a gente está aqui agora, quando ele foi, eu rapidamente peguei ele, eu já sabia o que ele ia fazer, né? Já peguei o braço, as pernas dele, levei ele para o quarto e deitei. Disse, você só sai daqui quando se acalmar. E aí ele tentava fazer, só que a gente tem mais força que ele, obviamente, né? Segurando ele. Aí disse a ele, só sai daqui quando se acalmar. Já se acalmou. Aí ele foi entendendo que quando tem raiva, não dá para reagir daquela forma, né? Foi para mim uma das vitórias que a gente comemora isso, né? Fica feliz por isso. Mas assim, e quando eu digo que cada um é cada um, porque você percebe, ele reagiu dessa forma a chegar na família, né? A Amanda, como a Rosinha já falou, né, teve a rejeição dela, né? A figura materna. Na verdade, ela tem muita memória ainda da mãe biológica, né? Esse é um dos pontos da adoção tardia, né? Ela tem memória, tem uma memória mais viva, né? E não só emocional. Então, ela tem dificuldade, na verdade, até uma explicação que a gente recebeu, ela tem dificuldade porque parece que quando ela ama ela tem que rejeitar a outra, né? E para a gente, imagine vocês assim que estão pretendentes hoje ou que são pais, acho que os que já são pais devem ter sentido isso, se tiveram uma adoção tardia principalmente, quando você começa a se sentir numa disputa, né? Como você tem que disputar um lugar, né? E aí a gente ficou, ela chegou a dizer, né, para gente, né, para ela principalmente, para mim nunca disse não, mas você você não é minha mãe. Na verdade, você não é. Na verdade, eu quero voltar para o abrigo. Eu quero voltar para minha mãe, eu quero voltar para minha casa, Eu né? não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui, eu não quero estar aqui, né? Então, assim, são frases que para a gente é duro de escutar, principalmente quando a gente vai criando expectativas, né? A gente vai criando expectativas para que seja tudo maravilhoso, a gente cria expectativas de que são crianças que precisam e a gente quer, e aí junta a fome com a vontade de comer e está tudo maravilhoso. Na verdade, elas vão ser assim, infinitamente gratos a gente e pronto. Né? E aí a gente se depara, por exemplo, como a gente se deparou com a saída, a gente sai para uma hamburgueria, vamos comer hambúrguer. Pedimos hambúrguer para todo mundo, não gosto disso não. Não quero isso não. Não quero isso não. E essa questão com a alimentação aconteceu Muitas vezes. muito, muito. Eu gosto muito de cozinhar. Diga-se de passagem, cozinham bem. Verdade. Então, eu sempre tentava agradar eles dessa forma, né? Fazendo algo diferente e tudo mais. E eles simplesmente diziam que não gostavam, que não queriam, que na verdade gostavam de outra coisa. Teve um dia que eu fiz um jantar e aí a Amanda disse que queria comer cuscuz Sardinha. com sardinha. Não, com sardinha não. É um peixinho bem seco que tem. Não.
travou para você, gente? Travou? Voltou agora. Joia, deixa eu ver. Rosa e Danilo, eu fico. Eu acho que A caiu, não gente foi? nem pisca. Não, voltou. Deu uma travada, Rosa. Pelo Ah, menos a para gente mim, parou no parou, momento que você falou não. do Mas cuscuz com o peixe pequeno, que você não sabe dizer o nome do peixe. Sei o nome, é um peixe fininho, e ela tinha dito que comia. E aí eu fiquei arrasada, porque eu tinha feito um jantar, assim, maravilhoso. a verdade, ela acabou fazendo, porque tudo que ela comia antes com a mãe biológica, ela começou a trazer a memória como a melhor comida do mundo. Então, ela sempre disse: minhas melhores comidas são miojo, sardinha e o melhor suco do mundo é que suco? É suco de pó. pó. É suco de pó. Então, essa é a comida que eu mais gosto na vida, no mundo. Não tem nada que eu gosto mais do que isso. Assim, era o que ela dizia que eu gostava, gosto disso aqui, tem que ter isso aqui. Só que assim, é interessante que isso começou depois que ela já tinha comido algumas comidas de Rosinha e disse que gostava. Aí eu gostava numa semana, na outra semana, quando estava assim, já não gostava, dizia, não quero isso é ruim, não quero isso aqui. Aí quando vi outra coisa, não quero aquilo ali. Enfim, começou aquela a briga de emoções, né? Que assim, para a gente a maior dificuldade foi conseguir separar essas coisas. É uma coisa que a Suzana repetiu para a gente várias vezes, né? Olha, vocês são os adultos. Não esqueçam que vocês são os adultos. Né? E uma dificuldade que eu particularmente encontrei é de não levar para o lado pessoal, né? De saber que não é comigo, mas são as emoções dela que estão atrapalhadas, né? Não é algo pessoal, não é porque ela está rejeitando a mim, é porque ela está numa confusão emocional. E eu enfrento essa dificuldade até hoje, porque quando ela está numa semana mais difícil, não, tem semana que ela está a filha é perfeita, né? Ela se esforça muito, gente, ela é uma garota muito boa. Ela é uma menina de um coração assim muito bom, muito puro, nessa luta dela. E de fato assim, quando eu paro para olhar para ela como ela é, aí eu consigo me acalmar, mas quando eu começo a pensar em tudo o que acontece, eu fico muito chateada e às vezes eu levo para o lado pessoal mesmo e é uma briga aqui dentro também. Mas como ele estava dando exemplo, foi por isso que eu me lembrei disso, né? Os adultos somos nós. E aí a gente teve que tomar algumas posturas, né, nesse sentido. Uma delas foi se abrir a escutar, né, se tornar acessível para escutar a própria história dela, porque ela tem que resolver, eles vão ter que resolver isso durante a vida, a própria história, né, vão ter que viver com isso e ir resolvendo isso dentro deles, né, e uma das coisas que melhorou muito a nossa relação com ela, principalmente, foi a partir do momento que a gente se abriu a deixar ela falar. Ela é uma menina que gosta muito de falar, né, o tempo todo falando, ela precisa falar, sabe? Ela quer estar falando, ela não consegue levar uma bronca que você der e ficar calada, ela não consegue, ela tem que falar, tem que, mesmo que ela não tenha nada para retrucar, mas ela fala de outra coisa, fala, olha, tem tarefa na escola hoje, mais tarde eu quero comer, já tá na hora do lanche, e sai falando, sabe? Ela tem essa necessidade. E teve um dia na mesa que ela parou e disse, eu quero falar, como foi que ela falou? Falar da minha mãe, né? Aí começou a contar uma outra história. Olha, porque foi assim, eu tava lá, e aí começou a contar as histórias que tinha com a mãe biológica, né? E eu parei para escutar. Digo a você que não foi muito fácil, não, porque o momento que você está querendo criar conexão, você tem que ficar escutando conexões outras, né, que ela tem, é difícil para a gente, e a gente, claro, quando a gente pensa racionalmente, a gente diz, claro que isso é necessário para ela, mas quando a gente mistura com as nossas emoções de querer ser aceito, de querer ser abraçado, de querer ser amado, de querer ser o herói, a heroína deles, né? Então dificulta. Mas eu parei para escutar até o mais velho, que daqui a pouco a gente vai falar dele também um pouquinho, para finalizar. Ele olhou, abriu o olho para ela assim, como quem diz assim, não fale não, não fale não. Aí eu olhei para ele, eu fiz, ela pode falar sobre isso. E você também pode, se você quiser. Mas deixa ela falar. E ela passou, acho que mais de meia hora comigo na mesa, conversando e falando, e falando, e falando sobre as histórias, sobre o que aconteceu na vida. Ela relembrando tudo, né? Tentando dar significado a tudo. Ela é muito inteligente, ela fica tentando dar significado à coisa, fica tentando entender por que não estava com a mãe, né? Então vai tentando explicar, dar explicação a isso. E aí teve um dia até que ela
ela deu vazão isso no dia do Natal, né? Quando a gente estava lá, ela teve uma crise, na verdade, de choro. Não, contigo? Conta pra eles. Ela tem o cabelo bem cheio, cabelo crespo, e aí eu pedi para ela ir tomar banho cedo para lavar o cabelo, para já preparar o cabelo dela para quando a gente fosse para o jantar do Natal. E aí ela rejeitou, ela disse que ela não ia se arrumar e que ninguém ia obrigar ela a ir tomar banho. Eu já tinha percebido que ela estava muito eufórica nesse dia, e eu disse para ela, eu disse, não, tudo bem, eu não vou lhe obrigar não, mas você vai ter que escolher, ou você toma banho e faz o que eu estou dizendo, ou você não vai para o jantar de Natal, você vai ficar em casa, todo mundo vai sair, e você vai ficar em casa, nem que eu fique com você aqui, mas vamos ficar. E a gente vai comer qualquer coisa aqui, mas não vamos sair. Ela sabia que as amigas dela, as amizades que ela já tinha feito, né, iam estar lá. Era um jantar que ela já tinha ido lá ver, que estava tudo arrumado, tudo organizado, que ia ter música ao vivo. E isso é uma coisa bem legal, uma noite bem legal. E aí ela ficou muito impactada assim na hora, e ela começou a chorar, e ela chorou muito. Eu estava na cozinha, eu falei com ela estava na sala, o corredor inteiro apitando, esperneava muito. E aí chegou no banheiro e continuou chorando, foi se arrastando para o banheiro, entrou no banheiro se arrastando e ficou lá no chão do banheiro, arrasada, chorando horrores. E aí eu cheguei lá e perguntei por que ela estava chorando, se era só por causa do banho ou se tinha outra coisa, se tivesse outra coisa ela podia falar. E aí depois de ela chorar mais um pouco, aí ela disse que estava com saudade da mãe e que não sabia onde a mãe estava e nem se a mãe ia ter o que comer naquele dia. E aí eu disse para ela que tudo bem, que eu entendia tudo mais, mas dela e pedir para que Deus providenciasse tudo que a mãe dela tivesse precisando. E aí ela ainda chorou mais um pouco e disse que ia rezar pela mãe e pronto. Aí foi tomar banho e ok, né? As coisas caminharam depois disso. Então, a maior dificuldade dela, na verdade, se torna essa. Vocês vão perceber que é uma diferença de cada um, de um para outro, que é muito grande, né? E aí, o mais velho, por exemplo, né, que é o Marcelo, que hoje, assim, tá bem apegado, assim, tá bem junto, mas ele sempre teve muita dificuldade ainda tem, de se abrir, né? Ele sempre foi fechado. É como se ele chegava e, assim, eu vou fazer tudo certinho aqui para dar certo. Ele sempre teve a vontade muito grande de estar, né? De fazer parte disso aqui, de ter uma família e tudo mais. Ele diz isso, né? Ele verbaliza. Mas, assim, é sempre aquela coisa, um medo muito grande de decepcionar, sabe? Muito calado, não se abre a isso, né? E aí a gente já tem que fazer o trabalho com ele, né? Um pouco mais de atenção, né? E a gente conseguiu fazer isso. Na verdade, mais uma coisa. Por isso que eu digo a vocês, eu sempre fico falando da importância do apoio das pessoas que já viveram isso, que foi uma outra dica que foi maravilhosa para a gente, né, que foi dada pela Suzana também, da gente arranjar tempo individual para cada um, né, para eles conseguirem ir colocando isso individualmente, se sentirem individualizados mesmo, né? E aí ela disse, olha, os mais velhos precisam disso principalmente, porque o pequeno, ele automaticamente já tem atenção, porque ele é o menor, né? Então ele já tem essa atenção. Aí ela disse, Daniel, procura um tempo para sair com o Marcelo, para fazer alguma coisa que vocês gostam com ele. Rosinha, procura alguma coisa para você pegar a mão e sair com ela e fazer. Né? E assim a gente fez com o Marcelo, principalmente deu muito certo. Deu bastante certo. Assim, eu encontrei, na verdade, muitos pontos que ele poderia estar comigo, né? Hoje ele joga bola comigo toda semana junto com os meninos, então aí só ele vai, né? Não vai mais ninguém, então ele vai comigo, joga bola, só eu e ele, e os adultos lá, então ele fica acha maravilhoso. Aí tem hora que ele até exagera, tem hora que ele quer se sentir o único filho praticamente, quer que eu nem converse praticamente com os irmãos. Eu fiz, epa, calma aí, calma que tem outros também. Ele fica, um dia Dia das Mães, eu levei ele para ir comigo comprar o presente dela, sabe? Porque eu não ia conseguir levar os três no shopping pra lá, e eles iam ficar, eu falei, não, vamos comigo, Marcelo. Aí levei ele, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que ele vai. Então, ele acabou, depois que eu comecei a fazer isso, ele começou a se abrir muito,
pra gente nesse sentido, né? E eu tô falando demais, né, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, a gente já tá... Desculpa que eu falo demais mesmo. Mas eu acho assim que... Desculpa, tô ainda aí. Fale, meu amor. Não, eu acho assim que, para resumir assim toda a experiência que a gente tem vivido disso, eu acho que o que mais impactou a gente foi essa realidade, assim, a quebra dessas expectativas que a gente criou, né? Tanto de sermos os pais perfeitamente prontos, quanto da questão, assim, do dia a dia mesmo, dos desafios que surgem, né? Porque eles estão ali nos desafiando a mostrar para eles se de fato a gente quer adotar eles, né? E nós estamos aqui ansiosos para sermos adotados por eles, né? Então imagina essas duas coisas, né, ao mesmo tempo. E aí isso daí acaba que são muitas emoções envolvidas do lado de lá, do lado de cá, mas o que a gente tem a dizer é que tem sido maravilhoso. Nós temos crescido de uma forma espetacular, né? A gente consegue perceber, né, que na verdade a gente está se tornando, né, pai e mãe, né? Ainda não somos completamente, eu não me considero completamente uma mãe ainda, né? E tem sido maravilhoso esse crescimento, essa escolha foi muito bendita na nossa vida, né? Estamos sentindo cada vez mais assim a adoção deles a nós, especialmente do Pedro, né? O Pedro pequeno já tem uma necessidade muito grande. Eu acho que para ele foi tipo, tá, vamos, tá todo mundo aqui, da família, então tá tudo bem, já queria isso mesmo. Para ele foi mais É, rápido essa abertura do que para os outros. E agora veja, até para ele foi mais rápido, mas ainda ele essa semana, né, quando Rosinha disse a ele, né, que ele perguntou, e aí eu vou ficar aqui, eu vou estar grande, vou estar aqui ainda, né? Ele fez essa pergunta, né, porque ela tinha dito que era para sempre que eles estavam aqui. E aí ele fez, para sempre? Tipo assim, eu vou ficar bem grandão e vou estar aqui ainda. Aí ele fez, eu não volto mais para o abrigo. Aí você vê, tipo, um que a gente achava que já estava assim, não tinha mais essa possibilidade de pensar, tá pensando nisso, né? Ele ainda chega na cabeça. Então isso vai demorar muito tempo, tanto para sair da cabeça dele essa possibilidade, e são coisas que a gente não consegue controlar, né? Talvez alguém possa me dizer que me corrigir, mas eu acho que isso não dá para controlar, não. Esse sentimento dele não dá, vai demorar. Então, só para finalizar mesmo de verdade, que a gente já tomou o tempo todo mundo aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, com relação ao grupo de adoção de irmãos, né, que é o tema que hoje, claro que tudo isso envolve, a verdade é que assim, hoje eu percebo que adotar filhos é difícil, independente de ser um ou ser três, né, um vai ter as suas dificuldades, dois ou três vão ter as suas dificuldades também, né. Hoje eu não consigo achar que uma claro que para alguma realidade de família, uma é possível, talvez outra não, outra seja mais difícil, né? Então acho que cada um é cada um, né? Não tô aqui para dizer que a melhor coisa do mundo é adotar grupo de irmãos somente, né? Cada um tem que ver a sua realidade, né? Pra gente era isso. Pra gente é isso. A gente quis isso, a gente gosta disso, a gente preferiu, tomou essa decisão e pra gente, a gente até disse depois, a gente precisava desse desafio nesse nível. Talvez com um a gente sufocasse ele. Talvez para nosso perfil, com um filho a gente sufocasse ele. Com três já ficou difícil. Eles é que conseguiram equilibrar, né? Hoje a gente pensa nisso assim, então eu acho que cada família tem que se avaliar nesse sentido, mas a adoção de grupo de irmãos para a gente tem sido fantástico, maravilhoso, né? E eu recomendo sim para todo mundo que quiser. Adote muitos e tenha muitos filhos, que é bom mesmo. Agora dá trabalho, e dá muito trabalho. E prepare para mudar a rotina, mudar o horário, né? Se abusar, errar, acertar, e essa montanha-russa que a Reni falou aí. Gente, muito obrigado, viu, por ter tido paciência para escutar a gente tanto tempo. Não é A hora passou. paciência, não. Não é paciência, não. Eu mesmo fico aqui e deixa eu dizer algo para vocês dois. Acho que foi você, Daniel, que falou uma coisa que é verdade. Acho que o bacana de momentos como esse é que a gente... E vocês vão ver isso, viu? Guarda aí o que eu vou te dizer, vou dizer aos dois. Né? É que, vocês dizem assim, né? Há 8 meses, né? Estamos com essa experiência há 8 meses. Mas vamos colocar daqui a 8 anos. Vamos botar agora 8 anos. Vocês vão se descobrir aprendendo.
e que quando vocês ouvirem, né, histórias de outras pessoas, como incrivelmente muitas coisas também farão sentido para vocês. Aí alguém pode dizer assim, mas rapaz, já se passaram 8 anos, pelo amor de Deus. Pois é, se passaram 8, né? Mas, então, o que vocês falaram aí tem muito sentido. Acho que Vanessa que a gente vai passar a bola para ela, né? Com certeza, algumas coisas que vocês comentaram, com certeza tem muito sentido para a Vanessa, né? Mesmo na minha experiência, não sendo a minha adoção, tendo sido de grupo de irmãos, mas a realidade do ser mãe e ser, né, do ser pai, né? Muitas coisas que vocês falaram, eu me identifiquei. E aí eu vou deixar também um segredo aqui para quem ainda não é pai nem é mãe. Eu sei que muitas vezes a gente se pega com essa sensação do não ser bom o suficiente. Até hoje. Vinícius tem 11 anos. Vinícius vai fazer 12 anos agora. Então, veja, eu estou falando, são 12 anos que ele é meu filho, tá? Então eu ainda me pego assim, caramba, eu poderia fazer diferente. Eu posso fazer melhor. E eu acho que é isso que nos faz ser mãe. E aí eu te respondo, Rosa. Eu acho que eu ainda não sou mãe. Eu te digo, já és. Você já é mãe, né? Porque ser mãe é exatamente isso aí. Quando você diz assim, ai, e ali eu me vi que eu tive que pegar o braço, a perna, espera aí, é aqui. Agora é eu e ele, né? Então, olha a mãe ali, né? Quando eu vi a minha filha ali no chão chorando, eu disse, nossa, o que é que eu vou fazer, né? O que é que você está sentindo? Olha a mãe aí, né? Então, assim, você já é mãe. O que a gente diz assim é que a gente sempre aprenderá a cada dia a ser uma mãe, ser mais mãe, né? E eu acho que é isso que faz a diferença, é a disponibilidade, né? E principalmente no início, a gente vê casos, às vezes, de desistências, né? Não vou falar de evolução, né? Que acho um termo meio complicado na adoção, mas quando a gente vai ouvir a grande maioria, né, dos relatos de quem tem experiência de desistências na adoção, é porque, além da falta de preparo, que é um ponto crucial, mas a gente vê a não disponibilidade de ser pai, verdadeiramente, né, de ser pai e ser mãe, porque ali no primeiro obstáculo acha que então, é aquela ideia da idealização que a gente tanto fala, né, Vanessa? As pessoas idealizam, porque eu tenho que ser perfeita, eu teria que saber a resposta certa na hora que ela estava chorando. Quando ele se acorda de madrugada, eu tinha que já saber, não, a gente não tem que tudo. Né? É lógico que esse preparo anterior, né, ele nos, como você falou, né? Poxa, aqui essa oportunidade que vocês estão tendo, a gente não teve. Eu também não tive com minha filha. Então, passados 2 anos, eu ainda me vejo aprendendo com vocês. Eu hoje visualizo coisas que eu vivenciei no início, que hoje é que me faz, tá, eu vivi tal fase da adoção, mas ali eu fui aprendendo, vivendo literalmente, na prática, né? E aí, o que está errado, não sei se é questão de estar errado ou não, né? Que é outra palavra que muitas vezes a gente que é pai ou mãe, parece que fica um bichinho aqui do lado, e a gente, peraí, né? Não é questão disso, né? Mas isso foi comentado quando terminou a reunião, a gente foi nos bastidores e comentamos sobre vocês. Assim, nossa, eles estão com dificuldades, mas eles estão disponíveis, eles querem viver isso. Então, assim, que bom, né? Que bom, isso é o que faz a diferença, né? Eles querem, ela quer ser mãe, né? Ela está vivenciando ser mãe, ele está vivenciando ser pai. Então, quem vai dizer que não? Então, assim, vocês já são sim, né? É nos erros mesmo. A gente erra e como erra. Mas a gente acerta também. Quantas coisas que hoje vocês também disseram aí, né? Olha, hoje eu já sei fazer assim. Quando vem tal coisa, já ajo de tal forma, né? Então, existem os erros, existem os acertos e a gente vai aprendendo, né? Ser mãe, viver é isso, né? É acertar, errar, acerta. Olha a montanha-russa de novo. E a gente vai, né, diariamente isso, né? Então,
Obrigada. Eu espero que vocês não saiam. Para mim, travou até a imagenzinha deles aqui, mas acho que eles possam estar ouvindo. E eu espero que eles fiquem aí conosco, porque a gente vai ouvir um pouquinho Vanessa agora. Cadê tu, Vanessa? Estou vendo Vanessa, achei Vanessa. Tô Quero um bocado de telinha. Para a gente ouvir agora um pouquinho da experiência, da fala de Vanessa também, né? Que também vai ser muito enriquecedor. Então, boa tarde, né? Como ela já tinha me apresentado, eu sou Vanessa, sou professora, e aí tenho 5 filhos, e a minha participação aqui, né, é mais para trazer reflexões em cima do que eles trouxeram, mas eu também vou falar um pouquinho da minha experiência como mãe. E aí, em 2014, né, quando eu e meu esposo também, um pouco semelhante ao casal, né, que falou agora, a gente queria ter filhos tanto biológicos como adotivos. E aí, a gente começou, né, a pensar em ter filhos depois de 3 anos de casado, e ficamos naquela situação, né? Para a gente ter o adotivo, a gente tem que entrar no cadastro, né? A gente tem que fazer lá o cadastro, né? E aí o biológico a gente já estava tentando, já tinha liberado. E aí ficou naquela expectativa, meu marido e a gente pensando, será que a gente faz logo lá o cadastro? E a gente decidiu que se fosse biológico ou adotivo, ia ser filho do mesmo jeito, não importava se viesse primeiro adotivo e biológico. E aí a gente entrou no CNA. Quando a gente entrou no CNA, a gente viu a necessidade lá em Paulista de não ter um grupo de apoio, e aí a gente pensou, né, em fazer um grupo de apoio lá em Paulista. A gente conhecia o GA de Recife, e aí a gente falou com a Suzana Schettini, que é uma grande referência aqui, né, em Pernambuco. E aí ela nos indicou, né, a gente apresentou o Márcio, que atualmente está lá na coordenação do GAAP, e aí a gente, junto com ele, fundou o grupo de apoio de adoção. E logo depois que eu fiz o cadastro, que a gente entrou no cadastro, eu engravidei do meu primeiro filho. E aí, o pessoal da vara até ficava dizendo assim, mas você vai querer, veja só, a vara da infância, você ainda vai querer adotar? E eu dizia, sim, a motivação sempre inicial sempre foi adotar e ter filho biológico. Então, se vir agora, você é grávida. Não, se vir vai ser como se fosse gêmeos, a gente vai aceitar, vai acolher. E aí a gente ficou na expectativa da espera. E aí meu filho nasceu, o primeiro nasceu, né, o Ricardo, e ele fez 1 ano, e a gente no grupo de apoio, fazendo reunião, como é importante, né? Na fala deles deixaram isso muito claro aí, a importância do grupo de apoio da adoção, né? Vocês que estão participando hoje pela primeira vez, como é importante. E hoje, com as tecnologias que tem, com muitas reuniões gravadas e disponíveis no YouTube, é muito bom dar um tema que eu nunca vi, que eu nunca participei. Vai lá no YouTube, procura no YouTube, que tem muitos GAs lá com palestras disponíveis, com temáticas que talvez vocês não viram, né, abordar e não estavam lá presencialmente. E é importante. E aí, a gente tinha essa necessidade de participar, o Daniel falou, a SEJA, né, é uma comissão judiciária de adoção de Pernambuco. Eles que começaram a fazer esse trabalho, né, muito lindo, que é essa busca ativa. Então, lá em 2015, eles começaram um projeto, eu não sei se alguém se recorda na mídia, Adote um Pequeno Torcedor. Inclusive, foi uma um adolescente que foi adotado foi em Fátima Bernardes, tudo uma divulgação de imagem. E aí, os grupos de apoio aqui em Pernambuco começaram a vincular, né, junto com a autorização da SEJA, do Tribunal de Justiça, e das varas da infância, né, de forma individual, né, cada vara, fazendo busca ativa nos grupos de WhatsApp. Então, a gente já tinha um grupo de apoio à adoção paulistinos, né, a apresentação de duas crianças com 4, 5 anos, negros, das redondezas para adoção. E aí, quando eu vi aquilo, foi no dia anterior ao aniversário de Ricardo, que Ricardo ia fazer 1 ano. E aí, eu até digo a ele que os 2 irmãos foram o presente de aniversário dele. E aí, meu marido, eu falei com meu marido, ele disse, e aí, 3, vai ficar 3, e aí, o que é que a gente faz? Não, está dentro do número, né? Se a gente pensava em ter 5, depois, lá para frente, a gente pode tentar ter um biológico, se a gente quiser. E a gente está certo, então vamos lá.
E ficou muito um pouco do receio, assim, né? Estava no início essa busca ativa, né? De se ia ser realmente para a gente, né? Se não tinha ninguém na frente, né? Mas aí, esclarecendo, como o Daniel falou e a Rosa, nessas buscas ativas, todo o cadastro, né? Todo o Sistema Nacional de Adoção foi verificado e não tem pretendente para eles. Aí eu vou trazer um dado para vocês, né? Que lá no site do TJ tem um relatório de 2020 que informa que tem 1.564 crianças disponíveis para adoção. Em contrapartida, tem 32.310 pretendentes para adoção. E por que essa continha não fecha? Exatamente por conta dos perfis que os pretendentes colocam lá. E dentro dessa quantidade de crianças, né, existe muito grupo de irmãos, muitas crianças deficientes, crianças adolescentes com a idade mais avançada, e aí não está dentro do perfil, né, da maioria dos pretendentes. Vanessa, tá? Não sei se para você está travando um pouquinho. Às vezes eu penso, é a minha internet ou é a dela? Vanessa, mas agora aparece uma mensagenzinha, né? Que a conexão está baixa dela. Deixa eu ver se ela está me ouvindo. Vanessa? Já era o nosso filho. Vanessa? Oi. Oi. Tu estás pelos dados móveis ou tu estás sendo roteada? Está cortando R? Tá. Deixa eu tentar ir aqui para a sala de novo. É porque eles estavam brincando aqui na sala e ia fazer barulho. Aí estavam... Deixa eu tentar ir de novo aqui para a sala. Já. Acho que cortou muito, né? Cortou a partezinha. Eu ouvi os números que você trouxe, os dados que você trouxe. E para mim, pelo menos, já começou, travou um pouco, aí pegou uma frase partida, travou. Pô, eu fui perceber quando eu tive travada, aí eu acho que ninguém está me escutando. Pronto, eu acho que agora melhorou. Tá travado, Vanessa. Tu queres, deixa eu ver, não sei se ela está me ouvindo, né? Às vezes você desconecta e conecta, o trem pega, né? Será que acontece? Vanessa, agora a tua imagem ficou perfeita. Pelo menos para mim, ficou boa. Pronto. Ok, né? Pronto, agora então, para mim tá ok. Tudo ok? Posso continuar? Pode Pronto, ser. Então, aí a gente... vou fazer um resuminho, né, do que eu estava falando, e aí, da minha experiência, né? E aí os meninos chegaram, os dois, com 4, 5 anos, logo depois eles fizeram 5 e 6, foi bem próximo aos aniversários, e o contato foi bem rápido também, né? Eles costumam, quando é adoção de crianças maiores, né? Pelo menos a experiência aí, o que eu vejo aí, nas varas de infância, quando a adoção de crianças maiores, eles costumam acelerar mesmo o contato, né, com a família, dependendo da aceitação de ambas as partes. E aí a gente começou, eu tive a notícia no dia 26 de setembro, dia 9 de outubro eu já estava pegando eles para vir com a guarda provisória para casa, né? E aí, isso foi em outubro, né, 9 de outubro, no aniversário de Ricardo, perto, né, em setembro, eu já estava pensando com meu marido de poder a possibilidade de ter um outro filho biológico, mas aí com a chegada deles a gente disse, não vamos mais ter filho biológico agora, porque não vai dar com a adaptação deles e tudo mais. E aí a gente encerrou por ali as tentativas para ter o próximo, né, biológico. E quando foi em dezembro, né, na adaptação da adoção e tudo mais, eu descobri que eu estava grávida de Lavínia. E aí eu já estava gestante quando os meninos chegaram, né? E que foi uma coisa assim, um plano de Deus, porque se eu soubesse da gestação, talvez eu nem tivesse me interessado pela busca ativa, né, deles. E aí foi a minha gestação toda. Tive problema também na época de 2015 com a questão do INSS, licença maternidade, foi uma que não foi aprovado, tive que botar na justiça, fiquei sem receber dinheiro, foi bem, bem trabalhoso, né? E olha que assim, eu sabia da legislação, eu
fazia reuniões de grupo de apoio, então eu tinha muito, assim, eu tinha informação para poder dar conta de tudo isso, mas acabou que me vi nessa situação, porque aconteceu, né? A empresa que eu trabalhava não quis me dar licença, e eu mesmo lá questionando e tudo mais, enfim. O INSS também negou, por conta a agência que eu procurei para fazer o processo não conhecia muito da lei, e já foi dizendo que eu não tinha direito, enfim. Tive esse problema. E aí, depois, Lavínia nasceu, com 1 ano, né? Depois, né? Ela nasceu 9 meses depois, ela nasceu, e foi uma adaptação junto com a gestação, né? Porque eles tinham acabado de chegar, tinha acabado de chegar nessa adaptação, e foi a gestação dela. E aí, logo depois, né? Porque a Reni falou que eu tenho 5 filhos, logo depois eu não queria mais ter, e estava para colocar um DIU. E aí, em plena pandemia, em 2020, né, antes de começar a pandemia, em janeiro de 2020, eu ia colocar o DIU lá nas férias, e aí, de repente, eu estava grávida de Eduardo, né? E para mim foi bem assim, foi um choque, porque eu não queria mais ter filho, né? Lavínia já estava com 4 anos, né, que era a caçula, mas aí ele veio, né, abençoado, né? E aí ele nasceu na pandemia, e hoje ele está com 2 anos, né? O mais velho, que não é o meu primeiro filho, que é o Charles, né? Que foi o que veio pela adoção. Ele está com 12, vai fazer 13. Carlos Alberto está com 11, vai fazer 12. Ricardo, que é o primogênito, né? Vai fazer 8 anos. Lavínia fez 6 e Eduardo vai fazer 2 anos. Então, vejam que são idades bem diferenciadas, né? São fases de desenvolvimento diferentes, né? E como a Rosa e o Daniel falou, é muito importante quando eles falam aí a questão da individualidade de cada um, né? De que cada um vai perceber e vai sentir cada experiência de forma diferente. E a gente, como pai, pode falar, Rosa. Na verdade, foi eu pedi para levantar a mão. Deixa eu só te fazer uma pergunta, na verdade, que eu achei interessante. Pelo jeito, então, você tinha... Ricardo é o teu primogênito? Isso, é. Ele tinha 1 ano. Ele tinha 1 ano quando os meninos chegaram. Ah, aí, no caso, os outros tinham 4 e 5. Aí fizeram 5 e 6. É porque ele também era novinho, né? Porque eu ia perguntar para você como foi a experiência, porque a gente tem uma amiga que tem um filho que é adotivo, na verdade, acho que ele tem 10 anos hoje. E ela tá, acho que há 7 anos. Ela pegou ele recém-nascido, mas ela tá, acho que há 7, 8 anos no SNA, em 10º lugar, acho que é 10 a posição dela. Só que ela sempre teve dificuldade, primeiro porque ela começou com um perfil muito restrito. E ela ficou com medo de pegar um mais velho do que o que ela tinha. Daí ele pergunta como foi essa adaptação para ele, tipo assim, do nada ter irmãos mais velhos, ele sendo o primeiro que estava lá, e se causar alguma confusão na cabeça dele, né? Então, já respondendo então, Daniel, como ele tinha 1 ano, né? Ele tinha acabado de fazer aniversário, foi com a chegada deles, né? Como eu falei, né? Ele fez dia 25 de setembro, eu estava arrumando a festinha dele quando a gente viu a busca ativa, né? A gente acha que ele não sentiu tanto, né? Mas com certeza na individualidade dele ele sentiu. E eu senti também, e eu percebi isso numa situação que houve que eu não me esqueço nunca mais, porque os meninos, quando chegaram, demandavam muito de mim, né? E o meu porto seguro era a minha mãe, então minha mãe ficava muito com o menor, né? Que era ele. E teve um dia que aí eu fazia questão de dar banho, de tudo, dos maiores, né? Porque era aquela fase inicial, então os de 4, 5 anos, o caso de Charles, eu queria estar o tempo todo junto para a questão da construção do laço, do vínculo e tudo mais. E aí teve um dia que eu cheguei para buscar eles para ir para casa e fui pegar o Ricardo e ele não quis vir para mim. Aquilo me chocou de uma forma tão enorme para mim, que ele, apesar de passar o dia com a minha mãe quando eu trabalhava e tudo mais, ele nunca tinha, assim, não é a palavra que a gente fala de rejeitado, né? Mas assim, é de não querer, de não querer vir para o meu colo, né? E ele nunca fez isso. Mas aí eu tive que naquele momento parar, né? E compreender que, na verdade, ele estava agindo assim porque foi tipo, a senhora está lá cuidando dos outros, né? Então, é como se ele, como criança, dissesse assim, eu não quero ir com a senhora, né? E aí eu percebi que eu tinha que também dar atenção para ele também, né? Foi como se eu fiquei tão
tão eufórica, tão aí os meninos assim, demandavam muitas necessidades, né? O Carlos mesmo tinha necessidade de alimentação, tinha alergia, tudo que coisa que por falta realmente da carência mesmo afetiva e a presença da família, porque logo depois as alergias desapareceram, né? E ele passou a comer, ele não comia comida sólida, no sentido assim, era uma papa que passava no liquidificador e botava no prato para ele poder comer. Então, era uma luta muito grande, ele tinha outras alergias. O outro, Charles, foi muito trabalho na escola, muito trabalhoso na escola, muitas demandas. E aí eu me foquei com os dois e meio que esqueci um pouco, porque eu achava que ele estava lá com a minha mãe, né? E aí, quando você fala, né? Eu coloquei aqui, né? Como é importante, né? Essa rede de apoio e a compreensão e a participação nos grupos em companhia desse universo. De as pessoas dessa rede de apoio também compreender a temática adotiva. Acenda ali a luz, por favor. A temática adotiva, a demanda do filho adotivo também, porque eu lembro que quando os meninos começavam a falar do abrigo, né, eles passaram, eles tinham 4 e 5, eles tinham chegado num abrigo com 2 anos de idade. Eles ultrapassaram, inclusive, o limite de que poderiam ficar no abrigo, né? E já tinham sido devolvidos também por uma outra família que tinham pego. E aí, isso é importante também trazer para os pais, que os pretendentes, né? Pode, a gente vai fazer. Os pretendentes, eles ficarem muito atentos a essa história, né? Pegar o processo, pedir para ler o processo, pedir para ter acesso ao processo, fazer as leituras do processo todo, conversar com o pessoal da casa de acolhimento, com as tias que cuidavam. Isso é muito importante você pegar tudo isso, porque vai ter coisa que não está ali, e que a assistente social, a psicóloga, o pessoal da vara não vai dizer a você. Às vezes por medo de assustar, às vezes porque não lembra, e até às vezes porque não sabe, porque quem vai saber é quem está lá, no acolhimento com eles. Então, isso é uma dica assim, valiosa, que eu ouvi nos grupos de apoio, fiz, mas não fiz como eu queria ter feito mais, né? Mas aí na agonia a gente acaba nem fazendo. E aí, eu lembro que os meninos faziam o seguinte, os meninos diziam assim para mim, começavam a falar, queria falar sobre as questões de dentro de casa, do abrigo, e meu pai ficava com o olho assim, para que está falando disso? Deixa isso para lá. Não, o que você viveu lá, deixa lá. E aí eu tinha que ter uma intervenção cuidadosa para não magoar meu pai, para ele poder entender, para ele se sentir à vontade em falar, dele falar da mãe biológica, quando ele queria falar, quando ele dizia. Então, é muito importante que essa rede de apoio da gente ela esteja também amparada desse conhecimento, para que não possa surgir esses preconceitos, porque sempre vai ter esses preconceitos. Onde a gente for, sempre vai ter, infelizmente, né? Mas vai ter. E aí o nosso papel como grupo de apoio à adoção, como militante da adoção, como mãe por adoção, é ir desmistificando aos poucos nos ambientes que a gente convive, que a gente vive. E aí eu trouxe também essa importância de cada um, né, o espaço de cada um, né, e que cada um vai ver de uma forma diferente. Com o Carlos, que ele era um pouco mais novo, foi de mais fácil adaptação. Charles não, Charles foi um pouco mais difícil, mais trabalhoso, no sentido assim, de ele dizer para mim que queria voltar para o abrigo. E eu dizer assim para ele, vai arrumar suas coisas e vai embora. E ele dizia assim, ele arrumar as coisas dele bem de noite, de tarde, bem de noite, tarde da noite, e eu sem saber exatamente. Você faz sem saber se está fazendo certo, né? E aí você vai fazendo aquele tentando acertar, né? E quando a Rosa coloca assim, não sou a mãe, né? E Reni coloca assim, você é, sim, você é, porque quando se vê um filho, se vê uma mãe e um pai, né? E quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. E do mesmo jeito que o filho, né? E a filha, ela vai aprendendo com a vida, a gente como pai e mãe também vai aprendendo ser mãe e ser pai. Então, é um desafio diário. E não é porque eles são porque vieram pela adoção. Nunca pensem nisso. É claro que a vida pela adoção traz outras demandas, né? Porque eles têm uma história ali. Mas eu tenho a experiência do biológico e do adotivo. E as demandas são individuais, né? E aí, como eu posso dizer, quando eu tive o meu primeiro, que foi biológico, teve momentos que eu passava e pensava assim, ninguém me disse isso não. Todo mundo dizia que era muito bom ser mãe. E como é que pode? E a gente vai dizer, como é que eu não quero mais não, isso não, para mim não. E do mesmo jeito, quando chega um filho por uma adoção, né? Os desafios vão aparecer, mas as pessoas acham assim, mas isso é porque não é meu. Isso é porque ele não veio, ele não é biológico.
E não é assim. É porque, do mesmo jeito, é o fato de ser filho, é o fato da gente ser mãe. E ser mãe e ser filho traz esses desafios. Seja uma birra que a gente não sabe por quê, né? Seja um comportamento ou uma... A gente espera que ele nos ame, né? Mas a gente... É uma consequência, né? E aí, esses desafios que eu quero trazer assim, para vocês é que esses desafios são tanto do ponto de vista do filho que vem pela adoção, como também o filho que vem pela via biológica. E aí eu me deparo hoje, já tem 5 anos já da adoção deles, né? Da vivência deles aqui em casa, e a de 5 anos, né? A de 6 anos, a Lavínia, que é a única menina daqui, que nasceu com eles, né? Porque eles chegaram e eu estava gestante dela, e eles acompanharam tudo. Ela chegar momentos de dizer mas eles não são meus irmãos, não, mamãe. Eles vieram de outra barriga. Eles vieram de outra barriga. E aí, depois, ela tentar consertar isso na fala dela, porque ela queria dizer assim, que eles são irmãos, mas é porque eles não eram irmãos, mamãe. Porque quando eu nasci, mas ele continha uma idade e ela não conseguia colocar isso, né? Que depois, quando ela crescer mais, amadurecer, ela vai conseguir verbalizar isso. Mas o que eu entendi que ela está querendo dizer é que eles não eram, né? E que eles agora são, né? Mas que até essa compreensão, né? Porque todos eles nasceram falando de adoção em casa e falando muito do que os grupos trazem, né? Muito do que eu aprendi aí em experiência, de que a adoção, o que se faz a família é adoção, e aí eu precisei também adotar os biológicos, porque se eu não tivesse adotado, que adotar é amar, então essa convivência, que se pode ter filho adotando ou gestando, parindo, não tem diferença nessa questão de ser mãe e ser pai. E aí a gente vê os frutos na fala deles depois, né? De muitos, assim, um deles, o primogênito mesmo, o Ricardo, ele chega a dizer assim: eu acho que eu não vou me casar não, amor, mas eu vou ter filho, eu vou adotar meus filhos, né? Eu não vou casar não, mas vou ter meus filhos. E aí eu trago uma frase para vocês aqui em relação a essa questão porque a Reni falou assim: Vanessa, traz alguma coisa assim de teoria também em relação à questão da adoção de irmãos, das relações entre irmãos. E aí eu fui pesquisar alguns artigos científicos, trazer a ciência para a nossa fala aqui, em que ele tem um artigo científico que fala que fez uma pesquisa, né, com algumas famílias, e uma das conclusões deles é o seguinte: ele fala o seguinte, que as lembranças partilhadas no decorrer da infância e da adolescência e as memórias da vivência familiar irão auxiliar na manutenção ou não do vínculo entre irmãos na vida adulta. Então, como é importante a gente, como pai, como mãe, respeitar a individualidade deles, mas, ao mesmo tempo, promover essa partilha entre eles, como irmãos. E aí, nessa fala e nessa conclusão nessa conclusão desse artigo científico, né, ele vai falar exatamente que o que vai fazer com que na vida adulta, né, eles possam ter uma relação fraternal, né, é exatamente essa memória da vivência familiar. E é exatamente o que a justiça tenta resguardar, né, o que a justiça tenta trazer, né, no artigo 28 do Estatuto da Criança e Adolescente, que faz com que diz que, se tiver vínculo entre os irmãos, que eles permaneçam na mesma família substituta. E aí, por isso que, dentro daquelas 1.564 crianças que estão para adoção no Sistema Nacional de Adoção, tem grupos de irmãos, em contrapartida com 32 mil pretendentes, né? E aí, quem não pensa em adotar por irmão ou está pensando, pode-se pensar que o Daniel falou da questão da amiga dela, né, que fica pensando, né, de um irmão mais velho e um irmão mais novo, né, e a questão do cadastro. O SEJA é muito importante, né? Tem o Instagram do SEJA é tudo junto, né? O Instagram dele é SEJA com J, né? Pernambuco. Lá vocês vão ver vários cards com fotos de crianças e informações de crianças que estão nessa busca ativa, né? Tanto adolescentes como crianças crianças com deficiência, grupo de irmãos. Então, para quem não conhece, está participando pela primeira vez aqui no grupo de apoio, é legal ir lá no Instagram e dar uma pesquisada para poder verificar. E aí, como é importante
o casal que trouxe, né, essa preparação deles, essa conversa entre eles como casal, né, de estarem unidos como casal, né, de conversar, de tomar uma decisão em relação a gente vai agir como, vai dizer o que para eles, para que, porque às vezes a gente como pessoa, a gente pensa em resolver de uma forma e o companheiro pensa em resolver de outra. E aí, como é importante a gente conversar antes de tomar a decisão, né? Isso aí ficou, e assim, eu parabenizo os dois, porque é uma fala assim muito feliz, é uma fala muito tranquila. Eu sei que eles podem dizer, eles disseram, né, também que a gente está na montanha-russa, a gente está nesse momento de montanha-russa, são muitos desafios, né? E aí, mas assim, eles são muito tranquilos no sentido assim de seguros no que estão fazendo, como a Reni falou, né? De essa disponibilidade que a Reni falou de ser mãe, né? E outra coisa, em relação à questão da adoção de irmãos e de relação de irmãos, incentivar os filhos a procurarem estratégias em relação à resolução de conflitos, quando houver briga entre eles, né? Eu tenho aqui uma faixa etária muito diversa, né? Tem um de 12, um de 11, um de 8, a de 6, né? E esse de 1 ano, né? Então, eles brincam entre si, brincam muito entre si, mas eles brigam também, né? E aí, como o Daniel falou, né, e a Rosa, a disputa pela atenção realmente é muito forte, né? Porque eles querem atenção, do ser humano, né? Então, essa dica da Suzana, ela deu para mim na época também. Pede para o Davis, né, meu esposo, passear com o Charles, né, o mais velho, para poder ter um tempo com ele. Vá você fazer uma atividade com o outro, né? Busque a atividade só de menina, a menina, né, a Lavínia, né, quando a Lavínia já estava já maiorzinha. Então, são desafios que a gente vai tendo a cada dia. Então, do mesmo jeito que eu falo assim, de não romantizar a adoção é não romantizar a maternidade, né, e a paternidade, porque são desafios, né, e você precisa estar disponível para tal, e dizer assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é a família que eu construí, e está sempre procurando, como eu percebo aí nos dois, procurando se reinventar e se atualizar, né? Pesquisar, da fase de desenvolvimento, muita coisa da birra, da minha de 6 anos mesmo, a menina, é parte do desenvolvimento dela, né? Da idade dela de 5, 6 anos, né? O Charles, que é o mais velho, né, que veio pela adoção, ele teve uma fase, quando chegou, de regressão, o que o outro irmão não teve, o mais novo, né? De regressão no sentido assim, de fazer necessidade em locais que não deveria fazer, né? E aí, já o outro não teve isso. E aí, agora, ele com adolescente, né? Ele já entrando na adolescência. São fases que você diz assim, eita, será que tem a ver com a adoção? Será que tem que haver? Porque aí você fica pensando assim, na verdade, tem a ver com ele. É o desenvolvimento dele, é a vida dele, é ele, né? É a história dele, é o meu filho. E aí, a gente não tem que colocar assim, será que é adoção? Não, porque a adoção, o que foi a adoção? A adoção foi a efetivação de você tornar-se mãe e ele filho. Então, eu não tenho que ficar buscando explicar tal comportamento, ou X comportamento. Eu tenho que buscar a solução. E aí, se for preciso uma ajuda psicoterápica, que seja. Se for uma ajuda neurológica, que seja. O Carlos mesmo, ele tem TDAH. E aí, o mais velho não tem, né? E aí, não toma medicação, mas ele está nessa fase assim. E cada fase, assim, de você... Mas ele quase que foi diagnosticado com autismo. Mas tinha profissionais que diziam assim, que ele não tinha nada de autismo, né? Então, tem até essa luta nessa questão de saúde, e que, às vezes, dificulta para a gente que adota por conta da questão da gente não saber o histórico, né? A gente não tem um histórico biológico, genético, né? E aí tem muitas patologias que precisam disso, né? Que pedem isso. Mas essa relação dos dois, né? E dos outros, né? Por exemplo, a menina que eu falei, né? Que ela trouxe já em alguns momentos isso, né? Mas é o maior amor com eles, né? E
Já o mais velho, como semelhante ao que o Daniel falou, o mais velho, ele chegou a dizer em sessão de psicoterapia que ele queria a família só para ele queria ser o filho único. Não que ele não amasse os irmãos, ou não que ele não quisesse ter os irmãos, ele reconhecia e queria os irmãos juntos, né? Mas era a necessidade mesmo dele de querer ter só para ele, porque ele não teve, né? E aí, Reni, a outra coisa que eu trouxe aqui foi um psicólogo que fala o seguinte: dar-lhes espaço. Os irmãos partilham tempo juntos é tão importante quanto poder viver a sua individualidade, estando sozinho com os pais ou com os amigos. Então, essa individualidade e deixar eles conseguirem resolver os conflitos, né? E a gente ali na intermediação sempre, né? Outra pesquisa que eu vi foi em relação a essa questão dessa relação de fraternidade, né? De irmãos biológicos com irmãos adotivos, os irmãos adotivos que chegam. Não foi uma pesquisa que foi, o objetivo da pesquisa era verificar como é que se dava essa relação de fraternidade, né? De irmandade entre filhos biológicos que chegavam adotivos, como é que esse filho biológico se comportava, né? E aí, na conclusão dessa pesquisa de lá de 2019, ele disse que pode concluir que, na maioria dos casos, se percebeu diferença pelo fato de a fatria, né, a fraternidade, ser constituída pela via da consanguinidade ou da adoção, pois são os vínculos afetivos entre pais e filhos que determinam e mobilizam tanto as rivalidades quanto as fraternidades. Então, o que vai fazer com que os nossos filhos, na idade adulta, sejam amigos é exatamente a nossa participação como pai e mãe na relação deles, né? Porque quando um disser assim, eu não quero brincar com fulano, né? Eu não quero brincar com ele não, porque ele está... Você vai brincar, aprenda a brincar com ele. Aí o outro lado vai dizer assim que não quer brincar e você, como a gente estava falando, Reni, a gente como pai e mãe, a gente tenta acertar, né? A gente erra tentando acertar, né? E aí a gente vai experimentando, vai buscando literatura também, no sentido assim de o que é que se fala, o que é que se diz que é bom para reconciliar irmãos, né? Fazer com que todos brinquem. O que é bom para que a gente possa fazer, brinquem juntos, né? Para poder colocar a união, considerando também a questão das individualidades. Mas, e esses momentos aí que o casal falou, né? De que às vezes você não se sente suficiente, isso é natural do ser pai e ser mãe, né? Porque você está o tempo todo aprendendo. E assim, vão vir outras fases, né? E por exemplo, a fase que o Charles está trazendo agora, que é da pré-adolescência, e que ele já passou da infância, da faixa dos 7, 8 anos, que o primogênito está agora com 7, 8, totalmente diferente. E com desafios diferentes, né? Tranquilos ou não, mas desafios diferentes. Aí você pode dizer assim, Vanessa, mas foi mais fácil com o que é biológico? Eu não digo que seja mais fácil. O que eu digo é que são pessoas diferentes, né? São demandas diferentes, são necessidades diferentes. Então, a personalidade que cada um traz é diferente. E é importante a gente, como pai, às vezes a gente se desvencilha disso e a gente peca mesmo, porque às vezes a gente quer tratar tudo como igual. A gente quer dizer assim, não, vai tudinho. Mas aí, quando você diz um não, cada um vai receber aquele não de forma diferente. Então, vai ter um que vai chorar, vai ter outro que vai dizer tudo bem, vai ter outro que vai começar a fazer outra atividade, mas tem aquele que não vai aceitar o não de nenhum jeito, entendeu? E você tem que aprender a lidar com isso, porque são fases de desenvolvimento diferentes. Então, uma dica também é você estar procurando na literatura assim, de psicologia mesmo, assim, o que é comum na fase do desenvolvimento de 4, 5 anos? O que é comum na fase de desenvolvimento de 3, 4, de 8 e 9? O que é comum? Para você tentar, às vezes, desmistificar coisas que você fica colocando na sua cabeça e você, às vezes, é só a fase e que passa, entendeu? E isso fortalece você e tranquiliza você. Não que é fácil, porque a gente falando, às vezes fica parecendo que é tão fácil, né? Mas não é, não. Essa situação mesmo do Charles, que eu acabei não terminando de contar, que ele disse que queria ir embora, estava todo mundo dormindo e ele disse que queria voltar para o abrigo, porque ele queria assistir televisão e eu disse que ele não ia assistir, porque já estava na hora dele dormir. E eu disse assim para ele, eu disse, vá pegar a sua roupa e vai embora. Vá. E ele ainda juntou umas coisas assim da roupa e tal, e ficou na porta do apartamento. Eu disse, se for para casa, você sabe onde é? Sei, eu sei onde é. Eu disse, tá certo. Agora, peraí, vem aqui. Aí ele veio. Aí eu disse assim, olha, você sabe por que aquelas crianças estão no abrigo?
Aí ele disse assim, sei, porque eles são... Aí eu disse para ele, né? Ele falou, sei, né? Ele tinha o quê? Ele tinha 6 anos, ele tinha 6 anos. Aí eu disse, elas estão lá no abrigo, Charles, porque elas não têm pai e mãe. Elas estão esperando uma família para que possa chegar para elas. Você já tem pai e mãe, então você não tem como voltar para o abrigo, não, porque você já tem a sua família está aqui. Agora faça o seguinte, vá arrumar suas coisas lá na gaveta e vá dormir. E ele foi. Nunca mais ele disse para mim que queria voltar para o abrigo. Né? Tinha um telefone fixo em casa, e eu disse assim, ele até chegou a dizer assim, eu quero ligar para a tia do abrigo, ficou falando que queria ligar para telefonar, e eu disse assim, isso eu não fiz isso. Eu fiz isso com toda a segurança, mas morrendo de medo por dentro, de ele ter uma outra reação, mas graças a Deus ele não teve, e foi-se embora dormir, nunca mais falou de volta para o abrigo, mas ele falava muito da mãe, como a Amanda, vocês falaram aí, falava muito da mãe, e ele não teve muito contato, mas ele falava dela, e ele passou algumas fases em relação a esse luto da mãe, né? Primeiro ele tinha esse amor, esse amor assim, inventado, né? Porque ele chegou com 2 anos na casa. Então, ele tinha esse amor assim inventado de querer, poxa, onde é que será que ela está e tal. Depois ele começou a ter uma fase de negação. Ele dizia que ela não existia, não sabia, não queria. Depois eu comecei a estimular nele a questão dele perdoar, já que ele tinha tanta raiva dela, né? E aí ele passou a dizer para mim, né? Não sei se isso se construiu dentro dele, mas ele passou a dizer para mim que tinha perdoado. E eu dizia para ele que uma forma de ele estar onde ele está hoje, de ele poder ser a mãe dele, foi toda a história dele, de ter acontecido toda essa história, né? Então, se ela não tivesse deixado lá, como é que ele ia ser meu filho, né? Como é que a gente ia se encontrar, né? E aí ele, hoje, né? A fase que ele está, eu acredito, não é mais de negação, né? Ele tem muita mágoa ainda, né? De que vai se construir assim na vida dele, né? Com o passar do tempo, com o amadurecimento dele. Mas ele passou por umas certas fases, ele negava, e aí eu ficava com medo, porque ele ficava com muita raiva, né? E eu dizia, não, você não tem que ter raiva dela, não. Não tenha, não, raiva dela, não. Eu não tenho, não tenha, não. E aí, graças a Deus, ele melhorou um pouco dessa raiva dele, né? Já o mais novo nunca nem falou, assim, não tinha nem conjuntura em relação a isso. E quando eles chegavam, os dois chegaram, eles chegaram muito unidos, né? Era muito essa experiência que o Daniel falou também, de muita... um protegendo o outro, né? E uma situação, às vezes, assim, de um querer resolver a vida do outro, né? Como se eu não existisse ali, né? E o pai também não. Então, isso foi muito presente também para a gente, né? E a gente tem que dizer assim, não, Charles, mas olha, deixa que a mamãe resolve. E o Carlos também, não, Carlos, deixa que a mamãe resolve, né? Porque tem essa questão, né? Eles veem muito isso, né? Para quem passa por abandono e que passa em casa de acolhimento, vem com muito isso, né? De se virar, né? E aí ele tinha muito isso, né? Ainda tem hoje em dia, né? A resiliência, né? Que o pessoal fala tanto, né? Dessa capacidade de se adaptar em esses ambientes, né? E aí a relação com os outros, eu posso dizer também que a chegada desse irmão mais novo, né? O que está com 2 anos, né? Ele foi diferente, a chegada dele, da Lavínia, quando a Lavínia chegou e eles tinham recém-chegado, né? Eu digo que foram trigêmeos, porque eles tinham acabado de ficar na adaptação e Lavínia chegou bebê, né? Foi bem trabalhoso, né? A Suzana me socorreu várias vezes, vários momentos. E aí, por conta dessas demandas mesmo de filho, de trabalho e tal, eu me afastei um pouco do grupo de apoio à adoção lá de Paulista, mas estou tentando voltar, participando das reuniões e tudo mais, porque é muito importante essa rede de apoio e essa formação que a gente faz, nos grupos, né? Ouvindo as histórias, ouvindo as experiências, né? Porque em algum momento, quando a gente tiver na nossa experiência, essa partilha que a gente ouviu vai ser acionada e vai auxiliar de alguma forma a gente nesse sentido. Reni, eu acho que eu já me sinto contemplada na minha fala. A gente já está há um tempo, né? Desativando. Até estou aqui. Não, assim, tem muita coisa. Eu digo assim, né, que sempre uma frase vai puxando outra ideia. Deixa eu só, antes de falar a frase que você puxou outra ideia, é que também a Rosa Daniel falou
né, anteriormente, que eu também fiz as minhas anotações aqui, porque a gente vai, né? Porque é tanta coisa que a gente vai, né, pegando. Gente, eu botei aqui no chat o linkzinho do formulário que eu falei para vocês, certo? Aí vocês já podem ir aí clicando e preenchendo e botar para enviar. Mas é bem isso, Vanessa. Você falou ali, eu estou vendo também, na minha tela aparece Rosa e Daniel acima de você, né? Os dois ali. E algumas coisas que você falou, um olhava para o outro assim como se fosse... Eita, eu acho que é isso, né? Pelo menos daqui passou a impressão, olha, ela vivenciou a mesma coisa que a gente está passando, né? Ver como é. E aí o que você está falando, eu ouvi também em relação à experiência da adoção dos irmãos da minha filha. Minha filha fazia parte de um grupo de 5 irmãos, né? E aí 3 estão com uma família, Carla conosco, e a irmãzinha dela, Esmeralda, com outra família. Mas como os 3, né, essa ideia do se proteger, né, que você falou aí, de um... e é muito bem justificado, né? Porque, querendo ou não, pelo tempo que eles viveram, eram eles que tinham uns aos outros, né? E aí essa relação desse cuidado, ela se estende. A gente pensa que não, mas lógico que se estende, né? Porque isso já se enraizou de uma forma, né? E aí, como você falou, aí cabe, lógico, ao pai e à mãe suavizar isso, porque é uma relação, também se a gente for pensar, né? Eu não sou psicóloga, mas eu analiso assim, é uma relação que é muito saudável, né? Porque, mas em contrapartida, se não for bem direcionada, pode ser pesado, né? Pode ser pesado essa ideia da responsabilidade, porque eles são irmãos, não são pais uns dos outros, né? Mas em algum lugar aí da mente fica esse senso da responsabilidade com o outro, que não é para ser vivenciado não dessa forma, né? É para eles se curtirem, né? Como irmãos mesmo, com a leveza do que é ser irmão, né? E aí cabe a esses pais, né? Ir direcionando isso. Olha, eu estou aqui, deixa que você falou, né? O papai resolve, a mamãe está aqui, vai ajudar, né? Como isso é importante. Cileide, eu vi que Cileide levantou a mão, eu não sei se é para ter alguma dúvida, para a gente já ir amarrando as pontas, né? Para ir finalizando. A Cileide está assim com a Rene, mãozinha. Tô oi, lhe Rene, vendo. eu queria saber para a gente receber a declaração, onde é mesmo? Eu sou meio enrolada na net. Não se preocupe, não é enrolada, não. Não existe enrolada, existe não compreensão. Não diga que é enrolada, eu não compreendo. Ao término da reunião, não se preocupe, a gente dá cerca de 15 dias, e aí no mesmo e-mail que a senhora recebeu o linkzinho para entrar aqui, é nele Sim. que vai estar lá o seu certificado. Dentro de tá, até não preciso 15 preencher dias. nada não, né? Gera automaticamente. A senhora, nesse link que eu botei aqui no chat, a senhora só vai confirmar, que eu não vou esquecer, a senhora está aqui falando com isso, só vai confirmar que está aqui. Mas ele é gerado, é enviado automaticamente para o seu e-mail, não se preocupe. Tá bom, muito obrigada, desculpa. Gente, desculpa o quê? Desculpe, não. Pois bem, Vanessa, coisas que eu coloquei aqui, que a Rosa Daniel falou, né? Que eu achei interessante. Que a gente ouve muito e a gente sabe que é muito comum que isso aconteça. A frase que ninguém quer ouvir, mas às vezes ouve: você não é a minha mãe, né? Ou você não é o meu pai. Né? E aí eu imagino, por mais que você esteja preparado, por mais que você já, né? Não sei, eu vou... Mas na hora, acho que o impacto chega. Né? Você sente ali, né? E a gente sabe que todas as vezes, né, essa ideia do você não é a minha mãe, muitas vezes não é, né, nem no sentido literal da frase. É mais uma pergunta, é como se tivesse fazendo uma pergunta para você. Você é a minha mãe? Né? Você quer ser realmente a minha mãe? Quero ver se você, né, do jeito que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, com as minhas birras, com os meus gritos, você ainda quer? É isso mesmo? Você quer ser minha mãe? Né? E aí, se a gente não entender dessa forma e receber no sentido literal, a gente entra por um caminho que é muito doloroso, né? Muito doloroso, é doloroso mesmo, né? De achar, mas ele não gosta de mim, né? E se a gente for nesse
nessa vibração, né, de pensamento, e a gente trazer isso, né? Outra coisa que vocês colocaram, Rosidane, a ideia do como é diferente, né? Essa adaptação, a rejeição de uma parte, mas de outra contraparte do medo. Então, é bom a gente frisar isso, né, Vanessa? E você, Vanessa, já traz uma outra realidade. Veja, cada adoção é de um jeito. Então, nesse sentido, não existe uma fórmula mágica, né? Existem, lógico, coisas que a gente sabe que, mas as experiências e como a gente sente, porque não vai adiantar eu estar dizendo isso e faz de conta, eu estou olhando ali a Gleice com a mãozinha assim, né? Gleice e o seu companheiro, o Paulo, eles estão sempre em quase todas as reuniões, né? A gente sabe que eles estão assim, muito bem informados, mas isso não quer dizer que, se porventura, quando os filhos de Gleice e dele chegar e eles ouvirem isso, que isso não gerará, de repente, um impacto, né? Isso não quer dizer, não nos assegura isso, né? O que nos assegura é o segundo passo. O depois do impacto, o que é que eu vou fazer? Aí isso sim vai fazer a diferença. A Gleice vai poder remeter a tudo que ela ouviu e dizer, opa, peraí, não necessariamente o que ela está me dizendo, o que meu filho está dizendo, eu devo trazer no sentido literal dessa frase, né, Vanessa? Outra coisa que eu achei interessante que vocês comentaram, estou pegando frases soltas, tá, gente? Para a gente concluindo, só fazendo aqui o arremate de coisas que foram ditas para a gente relembrar e deixar guardadinho aí na caixinha da adoção, né? E que vocês falaram também, as conexões anteriores. Acho que foi Daniel que falou, Daniel, ou foi a Rosa? Nossa, como é difícil a gente ver um momento assim, ter as conexões anteriores e a gente ter que estar ali, né? Tendo que ouvir essas conexões anteriores. Mas o Daniel, e a Rosa bem falou, né? Mas teve um momento que ela disse assim, eu quero falar da minha mãe. E como foi importante se dizer, vamos falar da sua mãe. E outra coisa, né, que a gente precisa sempre dizer, nunca a gente negar isso deles. Não só desse momento deles sentir-se filhos de, porque eles são tão bem. A gente não pode esquecer isso. Eles são tão bem, né? Porque muito, às vezes a gente ouve assim, né? Assim, não, a sua mãe agora sou eu. Não, não, não. Aquele não é seu pai agora sou eu. E eu acho que é muito cruel. A gente deveria se colocar no lugar deles. Imagina ouvir isso, né? É como se você negasse todo o sentimento e tudo que está guardadinho aí, alguém se dá por direito de dizer, não, você não sente isso, você não pode sentir. Vê que cruel, né? E a gente não pode ser, né? A gente não pode trazer para esse lugar, né? Eu achei muito bacana eles falaram isso, né? E como a Vanessa falou, né? Essa questão da permissão, né? Da vivência, do falar, do diálogo da história dos nossos filhos, se não for porque a gente quer que seja pela lei, né, Vanessa? Está lá na lei, né? O Estatuto diz que quando eles completarem 18 anos de idade, eles poderão, caso seja o desejo deles, ir lá, né, e procurar ler e entender todo o seu processo e sua história, né? Então, se é para ser, que seja da forma com afeto, com amor, com acolhimento, né? E não com esse estado do esconde, do guarda, do nega. Passado é passado. Lógico que o passado passou, mas nós somos seres que vivenciamos histórias, né? E no caso da adoção, a gente sabe que a história não começa quando eles chegam para a gente, né? Já começou. Né? O livro já foi escrito alguns capítulos. A gente não tem como apagar, né, os primeiros. E mesmo que a gente tentar arrancar as folhas, né, desse capítulo, está aí guardado. Né? Seria muito bobo, muito inocente, né, da nossa parte, achar que arrancando, né, entendam, a página, isso se apagou, né, Vanessa? A gente sabe que não é dessa forma. Né? Então, essas reflexões a gente vai sempre pensando e relembrando, né? Pensando e relembrando, porque faz muito sentido quando a gente vivencia. Minha filha também, né? Ela, até hoje, algumas coisas ela traz da mãe dela e eu acolho. Né? Eu amo cocada, sabe o que é cocada, né? Não sei nas outras regiões, que eu sei que tem gente aí de Ceará, não sei o que, de Alagoas. Cocada já está dizendo, é um doce de coco, né? Uns quadradinhos assim, eu amo. Então, todas as vezes, quando a gente se depara com a cocada, ela traz a história da mãe dela.
a mãe biológica dela, que a minha mãe fazia cocada. A senhora sabe, a primeira vez ela foi meio, sabe? A senhora sabe fazer cocada como se você... Duvido que a senhora saiba, porque a minha mãe sabe. E eu disse, eita, Carla, foi triste. Eu não sei fazer cocada. Eu sei comer como ninguém cocada, mas fazer a cocada, eu não sei fazer cocada. Aí, pois minha mãe faz, viu? Aí ela diz, né? Ela narra os detalhes, que a mãe abria aquele doce, que cortava. Aí eu vou dizer o quê? Não, menina, sim, mas eu tenho que... Não, que bom que ela tem né, essas lembranças também. Certamente tem lembranças doloridas, como ela também já trouxe, né? Mas a gente acolhe, né? A gente vai acolhendo, vai ajudando. Acho que nós somos esses seres de acolher e ajudá-los a ressignificar muita coisa, né? A Rosa falou muito bem, as emoções, achei tão bacana, Rosa, pessoal. As emoções ficam um pouco atrapalhadas mesmo, né? Principalmente no início. As da gente fica, e porque a gente não quer que as deles não fiquem, pelo amor de Deus, só porque a gente é adulto, é? Mas como a gente é enxerido, né? A gente é metido a besta porque a gente é adulto. Então, não tem isso, né? A gente precisa... e a Vanessa, agora eu trago o que a Vanessa falou, essa adoção de ambas as partes, né? Tem que ocorrer e vai ocorrendo a cada dia. Não é isso? Eu vi, eu não sei se, para concluir, Cileide foi aqui que falou, deixa eu ver aqui no chat, né? A Rosane falou que a Maria que amou a reunião, que a cada reunião é um aprendizado. A Roane, temos que olhar para essas crianças e entender que uma história começou a ser escrita assim que eles nasceram. Muitas vezes são de dor, abandono, e infelizmente não podemos apagar. Porém, os novos pais vão começar a escrever uma nova história que ajudará eles a superar o que já foi escrito. Exatamente. Exatamente isso, né? Eu botei aí a Vanessa, você falou, né, que alguns grupos, né, têm gravado, tem outras oportunidades da gente ir aprendendo. Até deixei aí o link do YouTube, do Recomeçar. Eu estava tentando catar aqui rapidinho, mas eu fico entre a reunião, tem mensagem que chega aquele gente com dificuldade, enfim, no meio do... Mas eu botei o do Recomeçar, quem quiser, clica lá, tem as outras reuniões, vamos assistindo. Eu mesmo, quando termina, de vez em quando eu vou, vou assistir a reunião de tal dia. Vou, me sento, boto meu fonezinho e aprendo de novo, né? E é sempre um momento realmente... cada reunião é diferente, como alguém falou aqui também. Joia, Vanessa, Rosa e Daniel, eu queria agradecer a vocês, né, pela disponibilidade. A gente falou da disponibilidade de sermos pais, né, que é importante, né? Mas a disponibilidade de vocês na tarde de hoje, de nos auxiliar. Vanessa, obrigada. Vanessa, hoje, no corre-corre, né, Vanessa? Vanessa, professora, mãe de 5, eu também professora. Mas a gente, Vanessa, conseguiu, né, encaixar e foi tudo certinho, graças a Deus. Então, primeiro, né, a Rosa e o Daniel, obrigada, muito obrigada a vocês dois. Né, eu digo que eu penso, isso é um pensamento meu, tá, gente? Que todo aquele que participa da reunião e se disponibiliza é um ato de generosidade, né? Porque eu acho que é muita generosidade daqueles. Então, foi muito generoso da parte de Vanessa, né, de Rosa e Daniel, de estarem aqui conosco, né? Olha, a Rony botou do Acalanto, boa! Olha o YouTube também do Acalanto Natal, boa, obrigado, Rony. Né? Também cliquem lá e vamos embora para se preparar. Então, Rosa e Daniel, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o lar de vocês, os filhos de vocês, que encham sempre de graça, de luz, de amor. Continuem nessa jornada, vocês estão indo bem, sim, né? Tenho essa certeza que estão indo bem, sim. E quando errarem, respirem, não pira. Opa, errei, peraí, vamos ver como é que a gente faz, e vai seguindo, né? E Vanessa, da mesma forma. Vanessa, obrigada, muitíssimo obrigada. Tá ali, ó, com o filhote, assim, no Eu que colo. agradeço a oportunidade, Renê, viu? E de conhecer a história da Rosa e do Daniel, né? E só a última coisa para falar é que depois da adoção é importante que os pretendentes continuem frequentando grupos de apoio à adoção, né? A gente tem lá aqui em Paulista, né, o NAPA, que é o Núcleo de Apoio após Adoção, que era uma vontade da gente, desde quando a gente fundou o grupo, de ter esse acompanhamento, porque a gente percebia as fragilidades
às vezes, as adoções, né, que são feitas, as descobertas, às vezes, da história da criança, né, e o despreparo que muitos pretendentes apresentavam, e, às vezes, assim, dificuldade mesmo que os pretendentes acabam tendo com situações diversas, né. E esse pós-adoção é muito importante, muito importante. Exato. É o momento onde chega também ser acolhido, E né? continuar. Eu até digo assim, que esses grupos de apoio à adoção devia ser grupo de pais, não é só de adoção, não. Era de pais e mães, porque a gente é o local da gente partilhar essas dores, esses desafios, essas coisas que às vezes a gente não consegue, a gente não sabe nem como agir, né? Porque a gente vai aprendendo no dia a dia, né? E aí, como é engrandecedor, né? Essas experiências, né? E assim, tranquiliza a gente também, né? Porque a gente diz assim, eita, não sou eu, né? É verdade. É saber que não estamos sós, né? Olha, Isso. como a Rosa, os olhares ali da Rosa e Dani, acho muito bacana. Só olha, não é só conosco, que bom. Ufa, né, Rosa e Daniel? Ufa, né? E é isso mesmo, né? Essa a ideia do apoio, é esse, né? É você entender que nós não estamos sós, né? Que sempre vai ter alguém que pode contar, né? Com um relato, com uma escuta, que é tão importante e que falta tanto hoje em dia, né? As pessoas escutarem, as pessoas não têm mais a paciência de ouvir, e é algo que é tão importante, né, gente? Então é isso, gente. Eu abri aqui o formulário, só 24 pessoas responderam. Não esqueçam de responder, que está aí no chat o link, certo? A Vanessa falou uma coisa, e aí eu já vou fazer a divulgação da nossa próxima reunião, que eu acho que vai ser bacana também para todo mundo, independente, como a Vanessa bem falou. Parece que a Vanessa estava adivinhando qual é o tema da nossa próxima reunião. Nossa próxima reunião vai ser sobre as etapas comportamentais do desenvolvimento infanto-juvenil. Então, acho que vai ser um momento bem bacana da gente entender, como a Vanessa falou, poxa, a gente precisa saber, né? Na fase de 1 e 2 anos, como é o comportamento de 4, de 5, de 10, de 12. Isso, muitas vezes, né, faz toda a diferença de entender, na hora que a gente está ali lidando, entender que muitas vezes, ó, pelo amor de Deus, isso é só a fase. Ah, tá, isso é coisa da fase, né? E tira muitos fantasmas que às vezes querem permear, né? Como a Vanessa bem falou, porque é da adoção. Não, peraí, calma. Tem coisas que são inerentes à adoção. Mas tem coisas que é inerente do fato da gente ser humano, né? E passamos por essas fases e a gente precisa entender. Então, vai ser no dia 20, né, de agosto, e vai ser com a Emilene, Vanessa, que é daí do GAP. A Emilene é psicóloga. Eu acho que vai ser um momento muito bacana. Não sei se será presencial ou online, mas vocês vão acompanhando nas redes sociais. Eu acho que a maioria daqui já deve seguir o Recomeçar, @gaar.moreno. E a gente vai divulgando por lá e a gente vai acompanhando. Tá joia? Excelente falou no final, viu, Emilene? Excelente. Estou bastante a gente também, muitas reuniões. A Emilene é maravilhosa. Aliás, né, eu sou suspeita, porque a gente fica elogiando, parece até que... Mas é porque realmente a gente se sente acolhido por tanta gente que a gente tem que ser grato mesmo, né? E elogiar no melhor sentido da palavra. Gente, vamos tirar nossa foto final. Eu vou pedir para que vocês possam abrir as câmeras. Eu vou tirar o print. Deixa eu me ajeitar. Baixar aqui o cabelo. Já está com a cara meio... Mas vamos embora. Eu vou tirar o print para registrar o nosso momento. Se a gente tivesse presencialmente, ia ser a foto, né? Então, vamos lá. Vou contar 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se pegou. Se a foto vai ser revelada. Deixa eu revelar a foto aqui, colando. Peraí, Ctrl V. Boa. Agora eu vou para outra página. Para mim são 2 páginas. Continuem aí, não se mexam. Peraí, lá vou eu. Tem outros grupos aqui, já apareceu outro. 1, 2, 3 e... Deixa eu revelar a foto. Peraí, rapidinho. Ctrl V. Boa. Foi. Pessoal que está aqui, a gratidão, viu, a todos que participaram também. Quem participou pela primeira vez, quem participou pela segunda, quem participou pela 30ª, Gleice. Eu estou dizendo 30ª, acho que é mais, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui, né, conosco. E... Pois não, Raquel? Estou ouvindo. Dúvida. E pode falar. Dúvida, onde é que preenche esse formulário? Vou botar um link aqui, tá? Vou botar de novo. Vai subir uma mensagenzinha aí no teu
o teu chat. Espera aí que eu vou colar agorinha. Espera aí, só um momentinho, tá? Deixa eu colar lá no que eu copiei a foto, não foi. Deixa eu ver, acho que agora vai. Pam, 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 colar. Veja aí se vai aí. Pronto, apertei. Foi? Entrou? Entrou. Joia. Pronto. É bem rapidinho, é só responder. Gente, boa noite para vocês. Um final de semana maravilhoso para todos e todas. Conte conosco sempre. Pode chamar lá no privado se precisar de alguma coisa, que a gente vai ser um ajuda o outro. Ninguém solta a mão de ninguém. Fico sempre à disposição para ajudar no que eu posso. Tá joia? Nesse projeto de vocês da adoção. Cheiro, cheiro, paz e bem para todo mundo. Tchau, 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 gente. Muito obrigada pela oportunidade. Cheiro, Até a cheiro, próxima. Daniel e Rosa. Cheiro, Vanessa. Cheiro, todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.